diante. Pai, ardemos diante do seu poder que está aqui. Não vamos, Pai, ser contempladores. Não seremos, Pai, contempladores do seu poder, mas nós mergulhamos nas águas nessa noite. Nós queremos, Pai, tocar nesse fogo ardente. Aleluia, aqui estamos nós, Senhor, para te adorarmos, para te cultuarmos, para te bendizermos. Estamos com as nossas mãos levantadas nessa noite, Senhor. Você é bem-vindo aqui, poderoso Espírito Santo. Obrigado porque o seu poder que está aqui, desfaz, Senhor, todo o laço do diabo. Desfaz, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado seus filhos. Aleluia, a manifestação da sua unção, Senhor, está aqui nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você é bendito aqui, Jesus. Você é desejado aqui, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade. Você é livre, faz e opera como o Senhor quiser. Nos usa, Pai, nessa noite para alcançar a vida do nosso irmão. Nos usa, Pai, com profecias. Nos usa, Pai, no dar com generosidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmão. Boa noite, graça e paz. Você está aqui, você está animado, com expectativas por aquilo que Deus já começou a fazer, mas ainda tem muito mais para acontecer. Nessa noite, irmão, Deus pode mudar a sua história. Em um piscar de olhos, Ele pode reverter qualquer e toda situação que estiver te atrasando, te incomodando. Deus é poderoso, irmão, para mudar qualquer coisa. Você está comigo? E esse é um ambiente de milagres. Você está em um lugar onde o poder de Deus manifesta, opera com liberdade. Você está comigo? Aleluia. Então cumprimenta essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Dá um abraço nela, uma boa noite, um graça e paz. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Eu queria saber, querido, quem fez aniversário ao longo dessa semana. Se você está aqui e durante essa semana ou até mesmo hoje foi o seu aniversário ou é o seu aniversário, pode ser de nascimento ou de casamento. A gente queria te conhecer e a gente queria orar por você. Então, se é o seu aniversário ou foi ao longo da semana, vem até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Tem alguém que fez aniversário? Amém, glória a Deus. Então fica ligado aí, a gente vai assistir o Verbo News agora. Presta atenção para você não perder nada da nossa programação semanal. Antes do rema, a gente passa por cada situação. Sara, uma coisa que você pensava antes do rema, que aqui você descobriu ser diferente. Antes eu achava que nós ainda éramos pecadores, mas aqui nós aprendemos que nós somos justiça de Deus. Passei a minha vida inteira, acreditando que submissão e autoridade, era exigir, era impor. E aqui eu descobri, que não é assim, que Jesus ele não era assim. Submissão e autoridade é você falar com amor com as pessoas, não é exigir e impor delas. Antes eu acreditava que a gente tinha que dizer que ia buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus. E aqui eu aprendi não, que Ele já está com a gente, sempre dentro da gente. Tá? Antes do rema, eu imaginava que eu era pecador. Mas depois do rema eu aprendi que eu fui justificado pelo sangue de Jesus com a matéria da justiça de Deus. Eu acreditava que eu era pobre, pecador, miserável, mas depois que eu comecei a ouvir o entendimento da palavra, eu entendi
que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, saí da posição de pobre, de pecador, de miserável e fui justificado pelo sangue de Jesus. Fui justificado por essa palavra, que hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo. Hoje eu não sou mais pobre, eu sou rico pela graça do Senhor Jesus. Eu acreditava que antes do rema, Deus colocava dificuldades em nossa vida para pôr em prova, que aquilo seria como se fosse um castigo. Mas hoje, como eu estou estudando a palavra dentro do rema, eu creio que Deus não faz nada disso. Deus, ele só quer o melhor para os seus filhos. Mas depois do rema, a luz chega e verdadeiramente podemos viver o melhor de Deus. E agora é a sua vez de ter a vida transformada por essa palavra. Assim como esses alunos que tinham uma vida antes e outra depois de estudarem no rema, agora é a sua vez de experimentar o poder da palavra na sua vida. Então vem conhecer o rema. Nessa segunda é o dia do visitante e você está convidado para assistir à primeira aula da matéria Ministério Prático com o professor Diogo Farias, que vem direto da Paraíba. Essa é a sua oportunidade de assistir a uma aula gratuitamente e ainda realizar a sua matrícula com um mega desconto de 20%. Aproveite e traga alguém com você. É nessa segunda às 20 horas. Terça é dia de verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Venha receber uma palavra poderosa na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Então vem com grandes expectativas e traga alguém com você. E no sábado, a gente separa os homens dos meninos no Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente para as mulheres, haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais avivadas e fervorosas desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. Então chama uma amiga e vem. É nesse sábado às 19h30. E aí, Jovem Vips, em novembro teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Verdadeiramente para nós mesmos e para nossa vontade. Vamos estar prontos para nos levantar das cinzas do nosso velho homem e nos levantar de uma vez por todas, indestrutível, diante daquilo que nos paralisa e nos atrasa para o propósito. Se prepare para a convocação de Deus. Deus está convocando você. Ah, pastor, mas eu já sou velho, eu não sou mais adolescente. Ei, o Senhor te levantou para um tempo como esse. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Deus te levantou para um tempo como este, para você ser um exemplo, para você ser luz do mundo, para você ser sal da terra. Deus levantou você para fazer a diferença nesse tempo, meu irmão. Hoje queremos te indicar o livro Como Manter a Cabeça no Lugar em Meio a um Mundo Louco, do autor Rick Renner. Hoje vivemos em um mundo que muitas ideologias contrárias à palavra têm se levantado com força em nossa sociedade. Como um navio sem âncora, essa geração está sendo jogada de um lado para o outro por uma enxurrada de engano e de influências erradas. Mas você não vai ser afetado por isso.
Adquira já o seu livro e aprenda a não ser sugado pelo turbilhão caótico de confusão moral e espiritual que está varrendo o mundo hoje. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Anotaram tudo? Quanta programação preciosa, né? Você viu aí, querido, que no Verbo News passou que as matrículas do Rema estão abertas. Essa escola que tem transformado tantas vidas, tantas famílias, tantas histórias. Tem transformado não só pessoas, mas tem transformado lugares. Começou a transformar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, assim como tem transformado o Brasil e o mundo. E você não pode ficar de fora disso. Se você é crente, irmão, e não fez o Rema ainda, você está deixando de receber muitas coisas preciosas do Senhor. Eu posso dar testemunho para você que a minha vida foi uma antes de conhecer essa palavra e foi uma depois que eu conheci essas verdades. Amém? Então no Rema você vai aprender verdades sobre a palavra de Deus que irão mudar a sua vida. E você que já fez o Rema, você sabe que nessa segunda-feira agora a gente vai ter um dia aberto para os visitantes, né? O dia do visitante. Então já separa lá na sua agenda a lista daqueles visitantes que você quer que venham para cá e ouçam essa palavra para terem também as suas vidas transformadas. E vamos encher, irmãos, esse lugar para que vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. Então segunda-feira é dia do visitante e aí você vai poder vir assistir aqui a primeira aula da matéria Ministério Prático e vai poder também trazer alguém com você. Você está comigo? Glória a Deus. O VIPS Camp também continua com as vagas que são limitadíssimas, ainda estão abertas. Então você pode ao final procurar lá nosso balcão de formações e fazer a sua inscrição. Lembrando que a idade mínima para ir para o VIPS Camp é 17 anos. Então se você tem 17 anos ou mais, você vai poder estar lá e desfrutar daqueles dias que vão ser extraordinários, sobrenaturais, transformadores, irmãos. O poder de Deus vai se manifestar naquele lugar. E nós vamos voltar avivados, afogueados, mais do que já somos. Você está comigo? Então passa lá, faz a sua inscrição do VIPS Camp 3 e com certeza a gente vai ser impactado naquele lugar. Amém? Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo na nossa igreja, faz um sinal com a sua mão, a gente quer te conhecer melhor. Tem alguém? Olha, a gente tem alguém aqui no meio, tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez, uma jovem aqui. Gente, daqui da frente eu consigo ver vocês maravilhosamente bem. Mas para que toda a igreja veja vocês, eu queria pedir, por favor, para você ficar um instantinho de pé. Você pode ficar de pé por um instante? Glória a Deus. Você que está perto dessas pessoas já sabe o que fazer. Eu queria dizer para vocês que é uma grande honra para nós receber vocês aqui. As portas da nossa igreja estão sempre abertas para quando vocês quiserem voltar. Se vocês não congregam ainda em uma igreja, eu posso dizer para você que essa é uma boa casa, uma boa igreja para você chamar de sua e congregar. Aqui você vai ter uma família de braços abertos para te receber. Mas se você já congrega em alguma igreja, então manda um abraço nosso para a sua liderança, para o seu pastor. Amém? E como a gente sabia que vocês iriam vir, a gente preparou uma sala que é toda especial. Ela fica aqui ao lado. Ao final eu vou voltar aqui, ou o ministro do culto vai voltar aqui e falar com você sobre essa sala. A gente só quer te conhecer um pouco melhor e te dar um mimo para você ir para casa e lembrar da gente. Você está comigo? Amém, o Senhor é bom. Então você que está aí já sabe, dá uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Amém. Eu queria pedir, gente, para que vocês ficassem de pé. A gente vai ter mais um tempo agora de louvor e adoração ao Senhor. Então já fica preparado também o seu coração para receber a palavra de Deus. Amém?
vamos dar o nosso melhor culto, continuar cultuando com o nosso melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Ele se manifestará. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o buscas, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. E a fé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará com poder e glória. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Obrigada, Senhor. Nós cremos que nessa noite o Senhor vai se manifestar nesse lugar, nas nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Pai, o Senhor se manifestará com poder e grande glória. O Senhor não ficará oculto das nossas vidas, mas o Senhor será aquele que se mostrará, será apresentado em nós e através de nós. Senhor, nós cremos que cura vai se manifestar, nós cremos que provisão vai se manifestar, nós cremos que o Teu poder vai se manifestar, nós cremos, Pai, que o Senhor, que é mais que suficiente, vai se manifestar. Pai, nós cremos que os Teus nomes representam o Teu caráter e nós confiamos nesse bom caráter Teu, Pai. Nós ficamos certos de que o Senhor fará algo, de que o Senhor se manifestará, que o Senhor mostrará sua poderosa mão, que o Senhor mostrará o seu braço forte, que o Senhor derrotará os inimigos, que o Senhor protegerá aqueles que estão aflitos, que o Senhor curará os enfermos e que o Senhor, Pai, manifestará provisão
aqueles que têm necessidade. Nós cremos e confiamos no teu poder. Nós cremos e confiamos na tua palavra. Nós estamos seguros e descansamos no Deus que tudo pode fazer. Nós cremos, Pai, e chamamos nessa noite à existência a manifestação do teu poder, a manifestação da tua provisão, a manifestação da tua cura, que já estão disponíveis para nós, Pai. Nós cremos e por isso já descansamos. Nós cremos, por isso é que nós confiamos. Nós cremos, Pai, por isso nós podemos nos alegrar, nós podemos descansar, porque o Senhor é aquele. O Senhor não era aquele que pode, o Senhor não passou e mudou, mas o Senhor permanece sendo o mesmo, e nós estamos confiando nessa verdade. O Senhor é o mesmo desde o princípio até o fim. O Senhor é aquele que era, o Senhor é e ainda haverá de vir. Nós estamos convictos nessa verdade e nós descansamos nisso, meu Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder se manifestando, Pai. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, tudo aquilo que Jesus comprou naquela cruz para que nós tivéssemos acesso, nós tomamos posse, Pai, e deixamos que se manifeste nessa terra. Nós declaramos: manifeste-se nessa terra tudo o que o Senhor já nos deu, tudo o que o Senhor é para nós, Pai. Que haja como ser visível aquilo que nós cremos que está disponível no invisível. Em nome de Jesus, nós cremos, nós falamos, nós chamamos e nós agradecemos, porque o Senhor já fez aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, você crê assim também, querido? Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar um pouco. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, gente. No final vocês voltam. Diga assim: vai se manifestar tudo que eu creio, tudo que eu espero, tudo aquilo que eu tenho falado vai se manifestar, porque meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que eu pedi e que eu pensei. Aleluia. Isso não te deixa animado? Querido, se nós vivêssemos apenas daquilo que nós falamos, o que será que nós estaríamos desfrutando? Será que estaríamos alegres ou tristes hoje, hein? Se tudo o que nós tivéssemos fosse apenas algo pelo que nós oramos ou agradecemos ontem, o que nós estaríamos vivendo hoje? Querido, seja grato e chame aquilo que você precisa que seja chamado. E fique confiando e na expectativa de que algo está acontecendo. Fique na expectativa de que algo está chegando, de que algo está para se manifestar. De fato, a bondade de Deus se manifestou ao homem e a toda a humanidade por meio de Cristo quando veio à terra e morreu em nosso lugar. A melhor coisa sobre Deus que nós poderíamos ter e saber veio através de Cristo quando ele veio à terra e morreu em nosso lugar. Isso é fato, já se manifestou. A questão é que agora precisa se manifestar palpavelmente nas nossas vidas o resultado do que Cristo já conquistou. Então, se você está crendo dessa forma, irmão, você precisa ficar na expectativa de que algo está chegando, algo está vindo, algo está acontecendo. Você creu, você falou, você chamou, vai acontecer algo, irmão. Fica nessa expectativa, não fica abatido e abalado, porque quem tem que estar assim é o diabo. Ele é um derrotado, você não, você é mais que vencedor. Então já coloca o seu melhor sorriso, a sua melhor face, a cara de corajoso e de ousado que você tem, para o diabo saber que ele está mexendo com a pessoa errada, que não está afetando você. Você já viu aquela cara que a gente faz quando alguém diz alguma coisa que a gente é criança, e aí a gente faz de conta que a gente não está nem aí? A gente até fica meio abalado às vezes, mas a gente faz a cara de que não está nem aí, não estou nem aí para o que você está falando. Sabe, você precisa botar essa cara para o diabo saber que você não está nem aí para o que ele está falando e fazendo. Porque mais forte e poderoso é o seu Deus, amém? Se você está com essa verdade sobre você e dentro de você, nada te abala. Os problemas são um mero acaso no meio da vida do crente, motivos para Deus se manifestar. Problema na vida do crente não é realmente impedimento de nada. E você precisa ver a vida dessa forma. Sabe, às vezes, eu estava comentando essa semana com alguns irmãos, quando nós estávamos viajando, eu falava sobre algumas pessoas, às vezes terem uma visão da vida sempre com o copo meio vazio. Você já ouviu essa história do copo meio vazio ou do copo meio cheio? Alguém já ouviu?
Muitas pessoas têm tido uma visão do copo meio cheio ou meio vazio. O copo está sempre pela metade, visivelmente, mas alguns veem e olham apenas o copo meio vazio sempre. É sempre olhando problema, sempre olhando a tristeza, sempre olhando aquilo que o diabo está fazendo, o que não está dando certo, o que não tem, o que não alcançou. E a gente precisa olhar o copo meio cheio, o que já alcançou, o que já tem, o que já é. Você sabe, mas melhor do que isso, hoje o Senhor estava falando comigo e eu fiquei impactada com o que Ele tratou comigo. Melhor do que olhar o copo meio cheio é a gente olhar o nosso copo transbordando. Porque Salmo, no capítulo 23, no verso 5, o salmista diz: o meu cálice transborda. Ei, o seu copo está transbordando. O seu copo está mais do que cheio. Veja a sua vida transbordando para abençoar quem está do seu lado. Você não tem só para você, você tem para quem está perto de você. Você não tem saúde só para você, mas para os que estão na sua casa também. Você não tem só paz para você, você tem para ministrar as pessoas. Você não tem alegria só para você, você tem também para manifestar a alegria às pessoas e levá-las a isso também. Ei, o seu cálice transborda. Para de olhar a vida como se fosse uma perspectiva sempre ruim. Você tem um cálice transbordante para você viver nessa vida, nessa terra, como quem tem para si e para os outros. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. Enquanto você chega lá, eu vou falando algo para você. Nós estamos dando início hoje. O pastor Fábio ministrou no primeiro culto. Particularmente, eu acredito que se a gente fizesse algo diferente hoje, a gente pegasse o link do YouTube e a transmissão que foi feita ao vivo para os irmãos assistirem ao primeiro culto, e a gente colocasse no telão hoje, no segundo culto, a pregação seria maravilhosamente excelente. Na verdade, seria tudo que nós deveríamos ouvir de novo, porque foi muito bom o que o pastor Fábio ministrou hoje no primeiro culto. Para você que não estava aqui, você precisa, diga eu preciso. Eu tenho o dever de escutar. Sabe, se nós pudéssemos, colocaríamos aqui, eu tenho certeza que todos seríamos edificados, alimentados e seríamos ainda mais instruídos pela palavra se nós colocássemos aqui no telão o primeiro culto. Mas como me coube a missão de ministrar uma mensagem também agora no segundo culto, então nós vamos dar sequência ao tema de ministrações, à série de ministrações que iniciamos hoje, cujo título é Ricos pra quê? Essa é a nossa mensagem de hoje, será o tema abordado pelos próximos dias. Eu acredito que nas próximas mensagens nós vamos aprender mais sobre isso. Ricos para quê? Agora vamos para o texto de 2 Coríntios capítulo 8, você chegou lá? Quem chegou diz amém. Quem não chegou diz ai de mim. Glória a Deus, todo mundo chegou. Diz assim a palavra de Deus: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, você já conhece, amém? Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, quem era rico? Quem era rico, gente? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Jesus era rico, Jesus se fez pobre por amor de nós. E aí talvez essa parte você já sabe, porque todo mundo ouviu aquela música de Natal que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Todos nós sabemos que Jesus, de alguma maneira, se fez pobre. Mas a Bíblia diz que ele não era pobrezinho. Ele se fez pobre por amor de nós. E a Bíblia diz que isso teve um fim. E o fim foi o que está na parte B do versículo. Para quê? Para que Jesus se fez pobre, ele sendo rico? Qual era a motivação? Qual era o propósito? Qual era a finalidade? Com qual objetivo Jesus, sendo rico, tornou-se pobre ou se fez pobre? A Bíblia vai nos responder dizendo: pela sua pobreza. Para quê? Pela sua pobreza. Qual pobreza? A de Cristo. Vos tornasseis ricos. Quem se tornou rico? Diga eu. Eu me tornei rico. Porque Jesus se fez pobre. Quem quis? Quem quis, gente? Quem quis foi o Senhor Deus, foi Jesus. Eles quiseram. Não é uma coisa sobre o que nós poderíamos fazer e pensar sobre o que nós podemos fazer diante da riqueza ou da pobreza. É meramente intervenção humana. Nada tem a ver com o plano divino, porque não há nada que nós possamos fazer que poderia nos tornar pobres ou ricos. O que nos torna ricos é o fato de Cristo ter morrido no nosso lugar, levando nossa miséria. E essa parte nós não poderíamos fazer. Nós não tínhamos como levar a maldição da miséria. Cristo levou naquela cruz a maldição da enfermidade, da miséria e da morte, nos dando acesso a uma nova vida. Nessa nova vida, irmãos, há a riqueza incluída, a abundância, a saúde, a vida, assim tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Salvação não é uma mera palavra, salvação é um pacote completo. É tudo incluso, all inclusive.
Algumas pessoas pensam, mas então quer dizer que eu não tive só o direito a ter acesso ao céu, eu não tive só direito a ter acesso à salvação. Não, você teve todo um pacote para você desfrutar durante a viagem. E isso significa, querido, que Cristo nos fez rico. Ele se tornou pobre para que nós fôssemos feitos ricos, e essa foi a sua finalidade maior. Quando nós negamos essa riqueza que Cristo nos deu, nós estamos negando a morte e o sacrifício de Cristo em nosso lugar. É tão grave, queridos, quanto a gente negar que nós somos curados, porque Cristo morreu para levar as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e por essas pisaduras nós fomos sarados. Se nós negamos essa verdade, nós estamos negando o sacrifício de Cristo. Se negamos o fato de sermos ricos, estamos negando o sacrifício de Cristo, de ter se feito pobre com a finalidade de nós nos tornarmos ricos. Você percebe a gravidade? É possível que alguém diga, não, mas e por que as pessoas ainda vivem em pobreza? Por que as pessoas ainda andam com uma situação de escassez financeira? E logo elas pensam aquilo que eu gosto, que Kefro Dola, ele ensina, ele diz, olha, a pobreza, ela não é uma ausência ou uma falta de recursos financeiros. A pobreza não é meramente uma condição financeira. A pobreza, de fato, ela é uma mentalidade. Então é possível alguém ter muitos recursos financeiros e mesmo assim ser pobre. E é possível alguém ter poucos recursos financeiros e ainda assim ser rico. Porque isso tem a ver com a mentalidade. E mais, nós poderíamos dizer que algumas pessoas que dizem que são ricas, mas não têm, por exemplo, condições de receber uma cura para uma enfermidade cuja elas estão passando e enfrentando, então essas pessoas elas são pobres de uma condição de saúde. Poderíamos dizer também que alguém que tem todo o dinheiro do mundo, mas tem um casamento falido, fracassado, frustrado, confusento, também é alguém que está pobre de uma boa relação conjugal. Então, é fato, pobreza não é apenas uma condição de recursos financeiros, não é apenas uma condição financeira, nem a ausência dela, mas é sim uma mentalidade. Você está aqui? E aí a gente vai ver que a Bíblia vai nos revelando qual é a vontade de Deus acerca de alguns desses assuntos. Essa palavra ricos aqui, que é usada para falar sobre quem nós somos, se nós já somos ricos, você entende que já é rico? Por que você é rico? Porque a Bíblia diz isso. Você é rico porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo pobre, se fez rico por amor de nós, para que nós também agora fôssemos ricos pela sua pobreza. Você está comigo? Até aí você está entendendo? Está tudo bem? Então, essa palavra riqueza que é usada aqui, ela é uma palavra semelhante à palavra usada lá em Gênesis, no capítulo 31, no verso 1, que é a primeira vez em que aparece a palavra riqueza na Bíblia. E riqueza na Bíblia é uma palavrinha kabod. Kabod é uma palavra que significa o quê? Significa glória, significa honra, significa abundância. Pode significar especificamente riqueza, mas também pode significar dignidade. E quando a Bíblia diz que nós recebemos essa riqueza, então nós recebemos tudo isso. Essa glória de Deus manifesta em nós, a honra de Deus prevalecendo sobre nós. A gente recebeu a abundância divina sobre nós. Quando falamos sobre riqueza, irmãos, precisamos entender que estamos falando desse pacote completo, que Deus compartilhou de quem Ele é, porque kabod depois é uma palavra que vai aparecer para descrever a glória propriamente dita de Deus. Quando você diz a glória de Deus estava lá, você está falando essa palavra. Originalmente na Bíblia ela apareceu a primeira vez dessa forma. E ela não era usada para designar a glória de Deus, ela era usada para designar a riqueza de Deus. Então não tem como separar a glória de Deus e a riqueza dele. Não tem como a gente separar a abundância de Deus e a honra a ele. Tudo isso Deus depositou dentro de nós por meio de Cristo. Cristo era pobre, era rico, se fez pobre para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. Então, se nós somos ricos e nós estamos admitindo o que a palavra de Deus diz, então nós precisamos entender para que nós somos ricos. Afinal de contas, ser rico para quê? Aqui muita gente conhece a nossa igreja e fala às vezes que passa aqui na frente e pensa que é uma casa de eventos, porque vê o povo muito arrumado. Olha, tem gente que já disse assim, mulher, tu é daquela igreja, eu pensava que era um buffet ali, uma casa de eventos, que eu só vejo o povo todo arrumado, é muito carro, muita gente chique. Ali é uma igreja, mas é uma igreja de rico, né? Você pensa que eu nego, irmão, quando dizem, eu acho é bom, eu digo, meu querido, é uma igreja de rico. Só tem rico lá, e se você chegar, você fica rico também. Sabe, queridos, porque nós entendemos o que a palavra de Deus diz, não é porque nós somos prepotentes, não é porque nós queremos ser aquilo que não somos, é porque nós entendemos que Deus já nos fez sermos quem hoje nós somos. Então nós não somos loucos de discordar de Deus. Olha que loucura, discordar de Deus.
Quem é que vai fazer isso? Se Deus, na sua própria personalização, na sua encarnação na terra, através de Cristo, porque Cristo é aquilo que ele era antes, a palavra, ele se fez carne, ele encarnou na terra, se tornou corpo, se tornou ser humano igual a mim e você. Para quê? Para que a gente se tornasse rico. Aí eu vou dizer que eu não sou? Se você não quiser ser, irmão, fica tranquilo, tá tudo bem, pode continuar dizendo que você é pobre. Mas eu vou ficar com o que a palavra diz. Amém? Então, quando a gente olha para essa verdade, para que então nós somos ricos? Por que ser ricos? Para quê? Com que finalidade? A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 12, e esse eu gostaria que você abrisse lá comigo. Gênesis capítulo 12, por favor. Você pode ir até lá. No verso 2, nós vamos ver a promessa que Deus aparece fazendo a Abrão, aquele que depois se tornou Abraão. Aí a Bíblia diz a seguinte coisa, no verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha só para mim um instante, deixa eu te falar. Olha o que a Bíblia está dizendo que Deus está prometendo a Abraão. Olha, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, e eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome. Quantos crentes que pensam que não são o que Deus diz que eles são, ficariam dizendo, não, eu não quero meu nome engrandecido, eu não quero que o meu nome seja grande. Grande só o nome de Deus na minha vida, eu jamais. Mas a Bíblia mostra Deus falando para Abraão, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Porque a Bíblia vai nos revelar isso. Para quê? Porque quando o nome de Abraão é engrandecido, Deus é engrandecido nele. Querido, quando você manifesta aquilo que você é nessa terra, quando você anda em riquezas, quando você anda em prosperidade, quando você anda em abundância, quando você anda em paz, em alegria, quando você anda em saúde, você não está engrandecendo apenas o seu nome, você está manifestando e engrandecendo o nome de Deus, aquele a quem você serve. Quando alguém olha para você e vê, meu Deus, como pode a vida dele ser tão bem sucedida? Porque tudo vai bem. Vão olhar e vão procurar a resposta, e a resposta é, você é filho de Deus. Precisa haver uma resposta, irmãos. Precisa haver uma manifestação. E aí, na sequência, a Bíblia diz que o Senhor fala para Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, seja uma bênção. Abraão, eu vou fazer isso para você ser uma bênção. Então, no verso 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou, em outras palavras, em ti as pessoas vão ser abençoadas. Por meio de ti elas vão ser abençoadas. Para que ser rico? Para abençoar pessoas. Para que ser rico? Para que as pessoas possam também receber da bênção de Deus. Para que as pessoas possam ver que eu sou uma bênção. E eu só sou uma bênção porque Deus me abençoou primeiro. E você é um abençoador porque Deus te abençoou. Você pode sim manifestar riqueza porque Deus te fez rico para abençoar alguém. Deus te fez rico para ser generoso com alguém. Deus te fez rico para que você manifeste abundância na vida de alguém. Para que você manifeste honra na vida de alguém. Lembra da palavra kabod, que é riqueza? Então o que é essa palavra? Honra, abundância, glória, esplendor. Essa palavra é exatamente o que Deus espera que a gente dê às pessoas. Aleluia. A intenção de Deus na sua prosperidade não é você acumular para si. Não é você ficar rico para você ficar ostentando, manifestando por aí, dizendo eu sou rico mesmo. Olha aí meu cordão de ouro, olha aí os meus melhores relógios, olha aí os meus melhores carros, as minhas melhores casas. E ficar tudo só para você. A intenção de Deus é que aquilo que você tem na sua vida, porque Ele te deu e Ele é a sua fonte. E só tem porque veio dele primeiro. Porque não tem nada nessa terra que não tenha vindo primeiro de Deus. Mesmo as coisas inventadas por homens, elas só existem porque o homem foi dotado de capacidade divina para fazer. Então, quando tudo se manifesta nas nossas vidas, irmãos, não é para que a gente fique se gloriando em nós mesmos, somente para nós, e olha, eu estou dando certo, eu estou crendo, eu estou sendo bom mesmo, eu estou plantando mesmo. Não, Deus quer que você manifeste as coisas que Ele tem te dado. As coisas, e eu digo coisas porque envolve tudo, coisa é qualquer coisa. Então, Deus manifesta isso na sua vida para quê? Para você ficar somente para você? Não, Deus manifesta isso para que você possa ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Deus te abençoou para você abençoar a você mesmo, mas também para abençoar outras pessoas. Tá tudo bem você desfrutar, querido. Tá tudo bem você ter as melhores coisas. Tá tudo bem você andar bem vestido. Tá tudo bem você andar em bons restaurantes. Você ter umas boas viagens. Você desfrutar de coisas boas, tá tudo certo. O que não tá certo é ficar só para você. Se isso para em você, isso não rende para outras pessoas, se isso não afeta a vida de outras pessoas, se isso não redunda em bênçãos para o reino de Deus através da igreja, então tem algo muito errado. Talvez você não tenha percebido hoje, a gente passou direto para a palavra. Será que você percebeu que não teve momento de dízimos e ofertas?
Porque se você não percebeu, irmão, tem algo muito errado. Você está confortável em não ofertar? Você nem notou. Eita, nem notei. Foi mesmo, passou. Nem vi. Tem um propósito, tem uma razão. Afinal de contas, você é rico para quê? E sabe, queridos, nós precisamos entender que a gente não vai a um restaurante e a gente senta lá e a gente come e a gente sai sem pagar a conta. Porque ninguém se alimenta sem deixar algo em troca daquilo que se alimentou. A igreja não é um restaurante, você não é um cliente e eu, embora não pareça tanto, não sou uma garçonete. Mas é fato que às vezes a gente está tratando a igreja como se a gente estivesse indo para um restaurante, comer e sair sem pagar a conta. É forte, Brasil. Sabe, nós não seríamos desonrosos a esse ponto de chegar num bom restaurante dessa cidade, comer do bom e do melhor, e na hora de pagar a conta a gente sair fugido, porque a gente não quis deixar um centavo lá. Ou então, pior, a gente comer o melhor prato, o mais caro, a gente comer a melhor comida daquele lugar, e a gente sair de lá deixando apenas R$2. Mas às vezes a gente admite vir para a igreja, ser bem alimentado, com o melhor alimento, com uma boa palavra, com aquela que mudou as nossas vidas, mudou as nossas famílias, mudou as nossas histórias. E a gente aceita a ideia de sair daqui deixando R$2. Se isso não nos incomoda, irmãos, está muito errado. Sameri, se R$2 for tudo que eu tenho, aí a gente vai já chegar aí. Porque o que Deus olha não é o valor, o que Deus olha realmente é a proporção que aquilo tem na sua vida. Quão importante o que você dá é para você. Porque se o teu tudo for R$2 e você dá os R$2 ou você dá R$1,50, tá tudo bem, irmão. Deus sabe que você está dando uma oferta sacrificial. Agora, se você pode deixar 20 mil e você deixa 2, Deus está vendo também. Se você pode dar 200 e você dá 2, Deus está vendo. Se você pode deixar 50 e você deixa 2, está errado. Por que, Samir, que está errado? Porque você é rico para quê? Aí você abençoa quem? Não, estou abençoando a mim, o meu filho, minha mulher. Vou até beber uma água, porque essa parte estava mais lá para frente, que era para ficar um clima mais soft, mais light. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos intencionados em receber de Deus a bênção dele para ficar só na gente. E tem gente que diz, não quero que tenha muito não quero muito não, porque o que eu quero mesmo, olha, é só para mim, para minha família, está tudo bem. Eu não quero muita coisa, para mim está ótimo assim, irmão, mas aí está certo, vamos lá, está certo essa sua ideia. Está ok seu pensamento. Aí tem alguém que está aqui na sua igreja, sentado do seu lado. E essa pessoa está precisando de um dinheiro para pagar a conta de água. Está precisando de um dinheiro para pagar a conta de luz. A igreja está precisando pagar uma conta. E você aí pensando, não, mas eu só quero para mim e para minha família. Você acha que Deus vai materializar os recursos necessários para essa pessoa ou para a igreja através de quem? Queridos, nós temos nas nossas mãos, nas nossas vidas, a matéria necessária para colocar em operação e em manifestação todo o plano divino de atender a uma necessidade humana. Essa frase é boa, mas não vou conseguir repetir não, vai precisar depois pegar ela na internet. Mas a verdade é, nós temos nas nossas mãos, nos nossos bolsos, nas nossas carteiras, nas nossas bolsas, nas nossas contas, aquilo que é necessário para materializar o suprimento de Deus para alguém. E aí alguns dizem assim, mas essa igreja é muito materialista, falando em negócio de riqueza, falando em dinheiro. Querido, a gente não é materialista, porque o materialismo, ele acredita que o dinheiro é a solução para tudo. E nós cremos que a solução para tudo é Jesus. Agora, o dinheiro paga um monte de coisas. O dinheiro facilita muita coisa. O dinheiro é um bom servo, mas é um maldito senhor. E às vezes a gente fica alegando que a igreja que é materialista, quando na verdade nós somos materialistas e não queremos que ninguém toque no nosso bolso. E aí a gente arma-se de um argumento falso de que a gente não quer essa ideia de ser rico, porque afinal de contas, Deus nem é assim, Deus é humilde. A gente tem que ser humilde, e humildade não tem nada a ver com riqueza nem pobreza. Tem muito rico que não tem nada de humildade, tem muito rico que tem muito. Tem muito pobre que não tem nada de humildade e tem muito pobre que tem muito de humildade. Você está aqui ou já foi para casa? Você pode chegar comigo lá em Mateus capítulo 11. Nós vamos mostrar pela palavra para você não dizer que isso é argumento meu. Aí eu falei sobre a questão do restaurante, né? Mais cedo, no primeiro culto, falou algo precioso que eu fiquei, uau, é verdade, meu Deus. Ele comentava sobre algumas pessoas
que às vezes olham a estrutura da nossa igreja e veem que está tudo no lugar, tudo lindo, tudo perfeito. Então, nossa, como tá tudo bom, tudo excelente, nossa, que ambiente maravilhoso. É verdade, tudo isso é verdade. Aí as pessoas olham e dizem assim, então eu vi uma igreja lá no bairro tal, com o pastor Zezinho, que ela tem muita necessidade. Olha, lá está no chão batido ainda, lá precisa muito. Aí, pastor, eu estou fazendo assim agora, eu estou dando meu dízimo lá na igreja do pastor Zezinho, porque lá ele precisa muito do meu dízimo. Aí o senhor sabe, né? Eu quero ajudar eles. Uma visão de reino, pastor, da gente ajudar a igreja que está lá, independente se é a nossa placa. Dízimo, irmão, você não dá, não devolve onde você não congrega. Dízimo você devolve aonde você congrega. Porque não dizimar na sua igreja, dizimar numa outra igreja, é o mesmo que você comer no Coco Bambu e querer pagar a conta no Mana Prime. Você não manda o Pix para outro restaurante, porque você está se alimentando daquele. É lá que você está sendo servido. É lá que estão servindo a você. Você já pensou a loucura você ir para um lugar e você pagar a conta em outro? O mínimo que o outro restaurante tem que fazer é devolver o Pix para você conseguir pagar a conta no primeiro. Agora, ofertar lá, pode. À vontade. Se você pensa assim e quer fazer isso, você pode. Mas o seu dízimo você dá e devolve na igreja onde você congrega. Tem um lugar para devolver os dízimos. E a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, não é? Diz isso porque tem gente que pensa assim, não, então vou só mandar meu dízimo, porque aí Deus abençoa minhas finanças. E a pessoa não vem. Por que a Bíblia diz trazei? Porque a pessoa é quem tem que trazer. Não é você mandar por outra pessoa, vai lá, manda meu dízimo, porque aí Deus abençoa também. Não, você precisa congregar e você precisa dizimar. Não pode fazer só uma coisa nem a outra. Amém, querido? Então, existe uma razão, existe um propósito para que a gente tenha alcançado isso. Você chegou em Mateus 11, no verso 5 diz, eu vou ler do 4, que diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. No verso 5 diz o quê? Os cegos veem, olha o milagre acontecendo. Os coxos andam, outro milagre acontecendo. Os leprosos são purificados, que bênção, mais milagre acontecendo. Os surdos ouvem, bênção e milagre também. Os mortos são ressuscitados. Milagre no nível ainda mais alto. E aí aos pobres, Jesus manda dizer, Jesus diz a seguinte coisa, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus não diz, manda dizer que os pobres estão sendo ajudados com recursos financeiros. Você já parou para pensar? Porque a gente pensa logo assim, o pobre precisa de quê? De dinheiro. Não é o que a gente pensa primeiro? Só que Jesus manda dizer, olha, não, aos pobres está sendo pregado o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. O evangelho é o que muda a condição humana, querido. O evangelho é o que muda uma mentalidade. O evangelho tem poder para transformar a sua visão. O evangelho tem poder para transformar suas finanças. O evangelho tem poder para mudar a sua história, mudar a sua família, mudar a sua vida para sempre. É o evangelho que deve mudar as coisas. Não é simplesmente o auxílio. O assistencialismo, ele é necessário, mas não é o que transforma a vida das pessoas. Existem pessoas que são ajudadas e elas insistem em ficar na mesma condição de ajuda. Por quê? Porque o problema é a mentalidade, não é o bolso, não é a carteira, não é a conta, não é nada disso. O problema é a mentalidade. Você está aqui? E aí, quando a gente tem o evangelho pregado a nós, enquanto éramos pobres, nós nos tornamos ricos. Por isso que Jesus manda dizer que aos pobres o evangelho está sendo pregado. Porque quando o evangelho é pregado, quem era pobre se torna rico. Não bastasse isso, em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo, ele vai falar dele mesmo. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para assistenciar ou para dar ajuda aos pobres. Não. Ele diz, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que foi que Jesus veio dizer? Olha, para quem tem uma vida de pobreza, eu preciso pregar o evangelho. Porque o evangelho é o que transforma as nossas vidas. É o evangelho que vai nos dar essa condição de sermos ricos, ainda que fôssemos pobres. Porque quando o evangelho é pregado, a gente ouve, rapaz, Jesus era rico, se fez pobre para que eu fosse. De pobre à riqueza. Da pobreza à riqueza, então é esse evangelho aí que eu devolvi. Você está comigo? E aí a gente vê nessa passagem que a pobreza de fato não é simplesmente uma questão de recursos financeiros, mas é uma questão de mentalidade. E eu acredito particularmente, irmãos, que a maior pobreza que um ser humano pode expressar é o egoísmo.
Porque se um ser humano ele consegue pensar só em si, e ele tendo bênçãos, e ele tendo recursos, ele tendo condições, ele tendo paz, ele tendo alegria, ele não compartilha isso com outras pessoas, irmãos, então tem algo muito errado com esse ser humano. Você está aqui? Nós precisamos ser cautelosos e entender que não estamos vivendo essa vida e não mudamos de condição, de perdidos, de império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Não passamos de derrotados para mais do que vencedores. Não passamos de pobres para ricos. Não passamos de escravos para livres. Não passamos de mortos para vivos, para que a gente simplesmente ficasse com aquilo para a gente, irmãos. Nós recebemos com o fim de sermos generosos. De alguma maneira, aquilo que está em nós precisa ser partilhado com outras pessoas. De alguma maneira, aquilo que está em nós precisa ser partilhado para alcançar outras pessoas. Porque eu estou falando aqui sobre essa coisa de partilhar, e pode ser que você pense, mas eu sempre ajudo a minha vizinha, eu sempre ajudo a pessoa que mora na frente da minha casa, eu ajudo minha irmã, meu irmão. Eu já ajudo um monte de gente, pastora. Porque eu sei que você já pensa desse jeito, já usa esse termo. Mas deixa eu te dizer, querido, a gente tem que entender que a Bíblia tem um lugar certo para cada coisa. E eu falei, por exemplo, do dízimo. O dízimo ele precisa ser devolvido na casa do Senhor. Você não pode pegar o seu dízimo e comprar de cesta básica para ajudar um projeto social não sei aonde. Você não pode também pensar que está tudo bem você de repente comprar 20 cestas básicas para ajudar um projeto social de algum lugar e a gente tem um bem na hora na igreja e você nunca traz nem 1 quilo de alimento. Quantas cestas básicas você deu para o bem na hora? Para alcançar a vida de pessoas que necessitam da igreja ou fora dela? Mas está tudo bem você ser generoso lá fora, desde que você primeiro seja como a Bíblia diz, que a gente deve preferir uns aos outros em honra, principalmente os da família da fé. A Bíblia diz isso, irmãos, que a gente precisa preferir uns aos outros em honra, principalmente aos da família da fé. Então está tudo bem ajudar em outro lugar, está tudo bem ser generoso em outro lugar. Nós não estamos nos queixando por você ser generoso. Nós não queremos é que você inverta e troque a ordem. E você seja primeiro fora do que aquilo que você tem feito dentro. Há uma ordem divina sobre essas coisas. Amém. Deuteronômio no capítulo 8, você não precisa abrir, eu vou ler para você. No verso 11 diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. No verso 17 ele diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não podemos, queridos, olhar para a nossa própria vida e alcançando alguma coisa, olharmos e dizermos que foi a nossa própria força. Foi porque eu trabalhei muito para conquistar isso aqui. Foi porque eu fiz muito esforço para ter isso aqui. Foi o meu braço que conquistou essas coisas. Porque quando a gente faz isso, querido, a gente está deixando de considerar o Senhor. E a gente está deixando de guardar o nosso coração. Aí o verso 18 diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Diga antes. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar de Deus. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele, quem é? O Senhor, que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Nós precisamos ter o cuidado de quando temos alguma coisa, quando recebemos alguma coisa, quando conquistamos algo, quando desfrutamos de algo, não tenhamos o descuido de esquecer do Senhor. E quantas vezes, irmãos, a gente corre o risco de tendo recebido lá um Pix que a gente estava esperando há um tempão entrar na conta. A gente estava daquele jeito, conferindo a conta toda hora, para ver se o Pix tinha entrado. E quantos de nós deixamos que quando o Pix entre, a gente pague primeiro tudo que precisava pagar e depois, se sobrar, a gente oferta e dizima? Só que a Bíblia diz, para você se lembrar, antes do Senhor. A primeira coisa, irmão, não é as outras coisas. A primeira coisa é o Senhor. O primeiro precisa ser Ele. E quando a gente faz isso, a gente entende que foi Deus quem colocou em nós, dentro de nós, a habilidade para produzir riquezas. Deus fez isso conosco. Deus nos deu habilidade, Deus nos deu criatividade, Deus nos deu capacidade para produzir, sermos produtivos. Com um fim, queridos, não é somente para que a gente possa ter, mas para que a gente possa ter e que a gente possa distribuir. Você está aqui? A prosperidade e a generosidade na nossa vida são um sinal de que a gente tem uma aliança com Deus. Alguém que tem aliança com Deus tem quase isso como uma evidência de que é aliançado com Deus. Ela não se conforma em ficar só para ela, em ficar só com ela. Alguém que nasceu de novo, querido, tem algumas evidências. Uma delas é a pessoa querer se batizar nas águas. Outra evidência é a pessoa não querer mais praticar as mesmas coisas que praticava antes. Quando alguém nasce de novo de fato, recebe a nova vida com Deus, essa pessoa, ela sempre vai se inclinar para as coisas espirituais primeiro. Ela não olha mais para as práticas antigas do mesmo jeito. Ela não fala mais do mesmo jeito e fica confortável. Ela sabe
sabe, não, agora eu tomei uma decisão, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. E uma das evidências também é ela lembrar primeiro do Senhor. Ela lembrar primeiro do Senhor e ela ser generosa, porque o amor de Deus agora foi derramado no coração dela. Antes só tinha amor a si, agora tem amor primeiro ao Senhor e depois às pessoas. Porque Jesus não ensinou, olha, vocês precisam amar uns aos outros como eu amei vocês. Ele diz, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Vocês aprenderam que vocês tinham que amar o Senhor sobre todas as coisas e depois o teu próximo como a você mesmo. Aí Jesus vem e diz, agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Que novo mandamento é esse? Que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. Porque é possível alguém não amar bem a si mesmo. Como é que vai amar o próximo? É possível alguém não amar primeiro de tudo Deus. Mas quando a pessoa entende que ela precisa amar como Jesus amou, então ela passa a entender todo o reino de Deus. E às vezes, irmãos, a gente nem sabe, mas a gente está se amando tanto e deixando tanto de amar o outro, que tem alguém do nosso lado, que você nem imagina, está sentado aí do seu lado hoje, tendo uma necessidade, e a provisão, o suprimento está com você e você nem sabe. Às vezes é um abraço, sim. Às vezes é um conselho, sim. Às vezes é uma palavra, sim. Mas às vezes, querido, é o dinheiro que está com a gente. Às vezes é o recurso que está conosco. Tem gente que está crendo para uma coisa que você tem como suprir. E sabe quando a gente vai aprender sobre isso melhor, irmãos? Quando a gente entender a dinâmica do reino de uma forma melhor. Mas às vezes a gente não está suprindo nem a necessidade da nossa igreja local, que é a casa de Deus, que teoricamente é a representação de Deus na terra. Depois da igreja, instituição, a maior representação que há, né, claro, é a própria igreja que somos nós como corpo. Então, se a gente não está conseguindo considerar nem quem está do nosso lado, nem a igreja, a instituição, queridos, então a gente não entendeu nada de reino e a gente está aqui fingindo de conta que é cristão. Vou beber água que é para ficar mais fácil. Está tudo leve, está tudo soft. Eu estou fazendo isso por amor a você. Então, nós precisamos entender todos esses princípios. E quando a gente vai ver, então, afinal de contas, Sameri, prósperos e ricos para quê? Para que nós fomos enriquecidos? Para que nós nos tornamos ricos por meio de Cristo? Por que Deus fez isso conosco? Qual é a finalidade? Vamos para Isaías. Você pode chegar lá em Isaías. Eita, Sameri, hoje era o dia que eu trouxe visitante. A palavra hoje, né? Nós somos uma igreja da palavra da fé. Nós pregamos o evangelho, irmãos. E temos uma dieta bem balanceada aqui. Temos culto para tudo quanto é fim. No verso 8 de Isaías 32, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Há uma versão que diz, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Tem uma outra versão que diz, o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Há uma outra versão que diz, mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Eu gosto dessa que diz, os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso. No que é que nós estamos pensando agora? Em como vamos receber alguma coisa ou em como vamos dar alguma coisa? Porque a Bíblia diz, os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso. O plano do generoso é como ele vai ser generoso com alguém daqui a pouco. O plano do generoso é como ele vai ser generoso com o reino de Deus de alguma forma. O plano do generoso é assim, ó, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou receber? Eu vou ofertar na igreja isso, eu vou dizimar, porque afinal de contas eu sou dizimista fiel. Eu vou abençoar a vida de fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou pagar aquela conta que eu preciso pagar também. Mas eu vou planejar tudo isso aqui para poder abençoar o máximo de pessoas que eu puder. O generoso, querido, ele planeja fazer o que é generoso. E ele permanece firme na sua generosidade, na sua nobreza. Ser generoso, a Bíblia assemelha a generosidade à nobreza. É uma característica de quem é nobre ser generoso. E é uma característica de quem é generoso ser nobre. Algumas versões trazem a palavra nobre, mas outras versões trazem a palavra generoso. E isso é por quê? Porque o nobre é aquele que é inclinado, ele é voluntário, ele faz de coração pronto. Ele não faz porque alguém obrigou, porque alguém forçou, porque alguém falou. Ele faz de coração voluntário, ele é disposto. Ele faz o que faz porque ele entende que ele tem uma grande autoestima, alguém acima dele.
Ele não se considera acima, mas ele se considera como alguém que pode fazer algo por outro. Ele tem um quê de ilustre, mas ele tem acima de tudo um quê de honra. Ele é alguém que é honrável. Ele não é somente honroso, mas ele também é honrável. Ele é estimável, ele é notável, ele é esplêndido. E a Bíblia diz que ele também pode ser alguém que foi livre de pecados. A palavra nobre, quando ela é usada na Bíblia, ela pode ser descrita com todos esses significados. Então, quando a Bíblia diz que o generoso está pensando, planejando em como ele vai fazer, é alguém que está planejando em como abençoar e não em como ser abençoado. E, irmãos, eu vou dizer que a igreja brasileira, como um todo, ela sofre de um grande mal. Samuel, quem é você para julgar a igreja? Eu não estou julgando a igreja, eu estou dando um diagnóstico que a gente percebe em todo lugar que vai. A igreja brasileira ainda está muito interessada em como pode ser abençoada. Mais do que em como pode abençoar. Mas, na verdade, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos tem abençoado, ou Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Isso significa, queridos, que nós não precisamos ficar buscando aquilo que nós já temos. Nós precisamos pensar em como vamos distribuir o que já recebemos. O nobre, o generoso, planeja a sua generosidade. Ele planeja e faz planos generosos. Ele planeja fazer o que é generoso. Ser rico, segundo a palavra de Deus, não é algo somente para nós. Ser rico é um canal por onde a gente pode deixar fluir a vontade de Deus na terra. Não é, querido, para a gente ficar pensando em como a gente vai receber mais alguma coisa. O mal da igreja brasileira ainda é que eles vêm, a igreja vem, o povo como um todo. E eu digo o povo como um todo porque eu também já tive esse pensamento um tempo. Em como eu vou ser abençoada vindo para a igreja. De que forma eu vou receber de Deus o que eu espero. De que forma a igreja vai me abençoar. De que forma os irmãos vão me abençoar. De que forma eu vou receber alguma coisa. Eu vou ganhar o que com isso? Até mesmo porque, queridos, quando a gente vem para Cristo, a gente vem porque a gente pensou no que a gente está ganhando. Talvez você esteja se perguntando, como? Mas quando nós recebemos Jesus, alguém pregou para nós. Nós cremos no que a pessoa falou, nós cremos no que a palavra estava expondo, e nós entendemos que nós precisávamos receber a salvação. Nós precisávamos receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisávamos receber a cura para alguém que a gente precisava e amava muito. A gente precisava receber a solução para um casamento falido. A gente precisava receber a resposta da oração não respondida até ali. A gente precisava receber a solução para um problema financeiro que a gente não conseguia solucionar. Quando a gente vem a Jesus, a gente vem pensando no que Ele pode fazer por nós. A gente vem com a intenção de receber. Só, queridos, que é aí que está a dinâmica maravilhosa do Evangelho. É que quando alguém se aproximava de Jesus, no tempo em que Ele passava pela terra, se aproximava para receber do milagre, porque ouvia falar que Jesus fazia milagres. Mas quando eles se aproximavam, eles encontravam um homem cheio de amor. E porque encontravam esse amor, e porque descobriam esse amor, e hoje porque descobrimos o amor de Deus que foi demonstrado por meio de Cristo, que nos salvou quando nós não merecíamos, que nos livrou quando nós não éramos merecedores, que nos tirou de um império de trevas, filhos e escravos do diabo que éramos. Quando a gente começa a ver quem Cristo é, o que Deus é e quem Deus é, o que Ele fez por nós, a gente passa a entender, eu preciso fazer, eu preciso dar, eu preciso me doar, a minha vida agora tem que ser em prol disso, porque o que Ele fez por mim é muito grande, eu não tenho como retribuir. Como é que eu vou poder dar alguma coisa a Ele agora, tendo Ele me dado todas as coisas? E aí, queridos, às vezes o engano do crente está aí em achar que está dando alguma coisa primeiro a Deus e querendo fazer uma barganha, uma troca com Deus. Com Deus não se faz troca, com Deus não se faz barganha, com Deus não tem como comprá-lo. Porque a Bíblia diz em Romanos, quem foi que deu a Ele primeiro para que possa de alguma maneira ser restituído? Não tem ninguém que tenha dado primeiro a Deus, querido. Deus deu primeiro a todos nós. Então por que a gente insiste em buscar receber se a gente já recebeu tudo? Afinal de contas, a gente não diz que a gente hoje tem paz, hoje a gente tem um sono tranquilo, hoje a gente tem um casamento restaurado, hoje a gente tem uma família feliz, hoje a gente tem os nossos filhos livres, a gente tem os nossos filhos abençoados, a gente tem uma vida financeira equilibrada, a gente tem um ministério abençoado. A gente começa a ver o que Deus fez, querido. Quando você olha para isso, você vê, rapaz, eu já recebi tudo. Por que a gente ainda não está pensando em como vai dar alguma coisa a alguém? Não faz sentido para você isso, irmão. De alguma maneira a ordem está invertida. A gente continua pensando, Deus, abençoar a minha casa, a minha família, os meus filhos, pagar minhas contas, em nome de Jesus, amém. A gente insiste em se inclinar para formas de receber, quando a Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.
Por que a Bíblia está nos dizendo isso, irmãos? Porque a gente já recebeu. Agora a gente precisa ser mais do que feliz dando. A gente já é feliz porque já recebeu. Bem-aventurado é mais do que feliz. Se a gente já recebeu tudo que diz respeito à vida e à piedade, como Paulo descreve para nós, então a gente já tem tudo. Agora a gente precisa ser mais do que feliz. A gente já é feliz com o que recebeu. A gente precisa ser mais do que feliz. Fazendo o quê? Dando. Só que a gente insiste, às vezes, em inverter a ordem. 2 Coríntios, capítulo 9, vamos para lá. 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6. E aí ainda tem um monte de crente que insiste em ficar perguntando, dizima ou não dizima? Dízimo é da nova aliança ou da velha aliança? Tem que dar dízimo ou não tem? Nessa igreja prega dízimo ou não prega? Gente, dízimo nem é da nova aliança, nem é da velha, nem é da lei, nem é da graça. O dízimo é de Deus. A Bíblia vai contar para nós que antes de haver qualquer tipo de estabelecimento de lei, Abrão, em reconhecimento a Deus de tudo que ele recebe, ele dá ao Senhor dízimo. Ele devolve ao Senhor dízimo através de um homem na terra, mostrando o princípio de Deus, que como não tem como a gente entregar direto lá no céu, a gente entrega a alguém que Deus estabeleceu na terra. A gente entrega a uma instituição que Deus estabelece na terra. Desde o princípio é assim. Veio antes de igreja, antes de religião, antes de tudo. Abraão, de tudo que recebeu, ele deu o dízimo. E ele deu a um homem que se apresentou como um sacerdote, alguém que representava Deus na terra. Não tendo como Abraão falar direto com Deus, não tendo como ele ir até Deus, Deus enviou até ele alguém que pôde se apresentar como um sacerdote e dessa forma ele pôde devolver o seu dízimo. Dízimo não é uma questão de religião, dízimo não é uma invenção do evangelho, não é uma invenção do evangélico. Dízimo é algo que Deus estabeleceu e se cumpriu desde o princípio através de Abraão. E abençoou Abraão por tudo aquilo que ele deu ao Senhor. Deus o abençoou também. E Abraão colheu daquilo que entregou a Deus. Agora, é verdade que tem muita gente que ainda questiona isso e fica pensando que é uma coisa meramente humana. Eu gosto de dizer, queridos, dízimo é uma costura que a gente coloca no fundo de um saquetel furado. Dízimo é uma garantia que a gente tem de que não vai se esvair pelas nossas mãos aquilo que chega. É a certeza de que a gente está tapando as brechas. Às vezes a gente está vendo a nossa vida toda não dar certo financeiramente e a gente fica sem entender, porque a gente vem para a igreja direto. A gente faz tudo que Deus fala, a gente cumpre aquilo que a Bíblia diz bem direitinho, mas a gente não está sendo dizimista fiel. E a gente não entende por que não está fluindo bem. Querido, fecha esse buraco nesse saquetel, fecha esse buraco aí nesse saco através do seu dízimo e você vai ver como você vai ser resguardado nas suas finanças. Porque é um princípio, e princípio, gente, a gente não quebra, porque se você quebra princípio, você acaba quebrado por eles. Princípio a gente cumpre, e só. A gente não questiona princípio, a gente não quebra princípio, a gente cumpre o princípio. Amém. E então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver aqui o que Paulo vai escrever para os irmãos da igreja em Corinto. Eram irmãos como eu e você, crentes naquela igreja. E o verso 6 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo está mostrando que há uma proporção, uma colheita que é proporcional àquilo que foi plantado. Não há como eu colher de uma mangueira se eu nunca lancei uma semente de manga no quintal da minha casa. A menos que você seja abençoado igual a mim. Eu sempre conto a história da mangueira do meu quintal. Que eu cheguei na casa e a mangueira já estava lá plantada, cheia de fruto, pronta para colher. Mas alguém plantou aquilo ali, pelo qual eu hoje consigo desfrutar. Alguém precisou lançar a semente na terra. Às vezes, irmãos, a gente está colhendo coisas que a gente nem mesmo plantou. Mas a gente está colhendo na fé e no plantio de alguém que passou antes da gente. Às vezes a gente está sendo abençoado sem ter plantado. Mas se a gente está sendo abençoado pela semente de alguém, então está na hora de a gente semear para abençoar mais alguém. E Paulo vai explicar isso. O que semeia com fartura, com abundância, também vai colher. Se você faz com pouco, você vai receber pouco. Se você faz com muito, você recebe muito. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não é segundo o que alguém fala, mas é segundo o que está proposto no coração. Há uma proposta no nosso coração no momento de ofertarmos. Há uma proposta que vem dentro de nós. É aquela voz que diz para você dar um valor e você diz, não, mas eu tenho uma conta para pagar. Ou então aquela voz que diz, dá tudo. Aí vem uma outra voz e diz assim, eita, mas amanhã tem um aluguel.
Queridos, tem gente que me pergunta assim, Sameri, eu não sei como é que é quando Deus fala. O pessoal diz, Deus fala, Deus fala. Às vezes eu não entendo, eu não sei como é que Deus fala. Aí eu sempre faço essa pergunta para a pessoa. Eu digo assim, se Deus não fala contigo, quem é aquela pessoa que fica dizendo para tu dar e tu fica dizendo que não vai dar? Na hora de ofertar. Com quem é aquela briga, criatura? Com quem é aquele debate de quem dá ou quem não dá? De quanto dá e de quanto não dá? Deus vai propor um valor no seu coração, vai haver uma proposta pelo Espírito. É possível que não haja uma voz de Deus nesse sentido, é possível que não haja uma inclinação de Deus nesse sentido, mas há no seu Espírito, que é recriado segundo Deus, uma proposta. Porque o Espírito que tem em você hoje, que é o Espírito Santo de Deus, ele concorda com o reino. Então ele nunca vai dizer para você não dar, ele nunca vai dizer para você reter, ele vai sempre inclinar você para fazer aquilo que é princípio. Agora, vai ter uma outra voz que vai questionar isso. A voz da incredulidade, às vezes a voz do próprio diabo dizendo para você, vai faltar, vai faltar. Querido, Deus nunca vai dizer para você que vai faltar. Se você está ouvindo uma voz de falta no seu coração, no seu espírito, aqui na sua mente, eu quero te dizer, essa voz não é de Deus. Repreende ela em nome de Jesus. Porque Deus nunca vai fazer isso para você. Deus sempre vai dizer assim, meu filho, não fique preocupado. Descanse, porque eu vou prover para você. Aí a gente canta, irás prover de novo. E a gente não confia nessa provisão, irmãos. A gente precisa confiar nessa provisão. A gente precisa lançar a nossa confiança nisso, amém? E aí Paulo explica, não com tristeza ou por necessidade. Nem é com o coração triste, porque está dando, vou lá ofertar, né? Porque tem que ofertar. Daí o envelope. Cadê o Pix? Vou ofertar. Mas Deus sabe que eu precisava desse dinheiro amanhã. Oh, meu Deus. Chorando com o dinheiro na mão. Não com tristeza. Também não pode ser por necessidade. Nem é porque você tem uma necessidade. Eita, eu tenho que pagar a conta, eu vou ofertar, que é para chegar o dinheiro da conta. Nem é por isso. Nem é porque a igreja tem uma necessidade, é porque a igreja precisa, eu vou ofertar, né? Não. Querido, a igreja, ela não precisa. Quem precisa somos nós. Eu e você precisamos fazer aquilo que a Bíblia fala para a gente poder colher. Mas a igreja vai se manter, ela já se mantinha antes de você chegar. Se você for embora, ela continua se mantendo. Não é por uma necessidade da igreja, não é porque a igreja precisa muito, não é porque está passando por uma reforma ou deixando de passar. É porque nós somos generosos, nós somos ricos. E o rico, ele planeja a sua generosidade. Ele faz planos, como é que eu vou ser generoso? Como é que eu vou abençoar? Como é que eu vou fazer alguma coisa por alguém hoje? Eita, o que é que eu vou fazer hoje pelo reino de Deus? O que é que eu vou fazer pela igreja? O que é que eu vou fazer pelas pessoas? Quem da minha família está precisando de uma resposta hoje? Para quem eu vou ser uma resposta hoje? Você está aqui. E Paulo diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é possível que existam pessoas que não dão com alegria. E aí, quanto a quem não dá com alegria, a Bíblia não fala que Deus deixa de amar. Deus não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia deixa claro que Deus ama quem dá com alegria. Por que Deus ama quem dá com alegria, irmãos? Porque Deus sabe que aquele que dá com alegria entendeu o propósito do reino. Ele sabe que aquela pessoa que dá com alegria, ela não está confiando no que tem nas mãos dela. Ela está confiando naquele que fez chegar nas mãos dela alguma coisa. Deus ama quem dá com alegria, porque ele sabe, ele não está confiando no que tem nas mãos. Ele está confiando no Deus que tem no coração. Ele não está confiando no dinheiro que ele pode alcançar. Ele está confiando naquele que deu força e habilidade para ele produzir a riqueza. Ele está confiando naquele que deu capacidade dele trabalhar. Ele está confiando naquele que deu saúde para ele poder sair de casa de manhã em busca do próprio pão. A pessoa que está confiando em Deus, ela não tem problema com o que ela vai dispor a alguém ou na igreja, porque ela sabe, Deus é poderoso para me dar muito além do que isso aqui. Paulo segue dizendo no verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, diga tendo sempre, Deus pode te dar abundantemente em toda a graça, graça para tudo o que é necessário. E não somente isso, ele faz para que você tenha um fim. Qual fim? Ter sempre, nunca faltar, nunca ficar sem, mas ter sempre alguma coisa. Querido, não aceite você ficar zerado todo mês, o mês todo. Porque a Bíblia diz, querido, que quando a gente planta, a gente sabe que vai colher. E diz também que Deus é poderoso para nos fazer abundar, de maneira que a gente tenha sempre, em tudo. Está errado, querido, não aceita essa condição onde você não tem sempre.
Se você vem para um culto, queira ter sempre algum valor para ofertar. Não aceita vir para o culto de mãos vazias, irmão. Não aceita essa condição. Diga, Pai, eu quero cada vez mais ter nas minhas mãos para poder ser generoso com quem chega perto, para ser generoso com a tua casa, para ser generoso com a tua visão. Pai, eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor propôs. Eu sou rico. Sabe, querido, você precisa se ver como Deus te vê. Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Rapaz, eu penso, Deus podia falar por meio dessa Bíblia, dessa passagem, dizendo assim, tendo sempre, em tudo. Pronto, ter sempre em tudo já está bom demais. Mas ele faz questão de meio que ser redundante. E ele vai dizer, ampla suficiência. Nem é só suficiência, nem é só ampla. É ampla suficiência. É como se fosse assim, uma coisa além, bem além. Superabundez em toda boa obra. Lembra que eu falei sobre Salmo 23, no verso 5, a Bíblia fala que o cálice da gente transborda. O salmista diz, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar, ou o meu cálice transborda. O que é o cálice transbordar? É superabundar. É ter além da medida, é passar da necessidade de encher, é ter o suficiente para abençoar alguém que está perto, é ter o suficiente para ser derramado sobre alguém. Só transborda, querido, aquilo que não é mais necessidade para mim. Ei, chegou um tempo na sua vida de você ter além do que você precisa. Chegou um tempo de você ter sobra e não falta, de você ter sempre em tudo ampla suficiência, para que você possa superabundar em toda boa obra. O que é isso? É derramar de você para toda boa obra. Qual é a boa obra que eu vou abençoar hoje? Qual é a boa obra que eu vou superabundar hoje? Chegou o tempo de você ter de forma superabundante. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Se você soubesse, sabe? Você não dá oferta, querido, simplesmente porque você quer pagar uma conta. Você oferta porque você abraça a visão divina. Você oferta porque você está abraçando o propósito divino na terra de abençoar pessoas. Você não oferta só porque alguém tem uma necessidade. Você não oferta só porque a igreja ensinou que tem que ser. Você não oferta porque o pastor quer o seu dinheiro. Querido, eu gosto de falar isso sempre. Quando a gente prega cura aqui, a gente não está interessado em roubar a sua saúde. Quando a gente prega aqui sobre uma família bem-sucedida e casamento, a gente não quer roubar o seu casamento. Quando a gente prega aqui sobre salvação, a gente não quer de maneira nenhuma roubar a sua salvação. Se a gente pregar aqui sobre alegria, você acha que a gente quer roubar a sua alegria? E se a gente pregar sobre paz, é porque eu quero que você perca a sua paz? Por que é que quando a gente vai falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre generosidade, sobre abundância, sobre qualquer coisa que seja relacionada a dinheiro, as pessoas pensam que a gente quer o dinheiro delas? Eu vivia sem o seu dinheiro, eu continuo vivendo sem ele. Se Deus me mandar para outro lugar, eu vou continuar vivendo sem ele, irmão, porque eu não vivo sem Deus. A razão das nossas vidas não é o nosso dinheiro, nem o dinheiro de ninguém. A razão das nossas vidas é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ser amado por Ele todos os dias. Essa é a nossa razão de viver, é Jesus em nós e através de nós, irmãos. Não é dinheiro que a gente quer que você seja próspero e você entenda, eu estou cooperando com uma grande obra, eu estou cooperando com uma grande visão, eu estou cooperando com o reino de Deus eu sou cooperador, de Deus eu sou apenas uma mordoma, eu estou administrando aquilo que é do dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e a prata, a Bíblia vai nos dizer isso em Ageu. E aí eu te pergunto, se Deus é o dono e nós somos filhos, nós somos apenas administradores. Paulo continua dizendo, como está escrito, distribuiu, no verso 9, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus dá semente a quem retém? Deus dá semente ao que segura. Deus dá semente ao suvina, ao mão de vaca, aquele que atravessa o mar com um sorrisal na mão. Deus dá semente a quem? A quem semeia. E pão para quê? O que isso significa? Deus não dá somente para você distribuir, Deus dá também para você poder se alimentar. Deus dá para te suprir e para suprir a outros. Deus dá para você ser suprido hoje, mas para você plantar para o futuro também amanhã. Também suprirá e aumentará, diga, Ele vai aumentar a minha sementeira. O que isso significa? Sua conta só é aquela conta da Caixa Econômica que só pode administrar até R$3.000. Só que você precisa agora fazer transferências, transações que são mais do que R$3.000. E aí Deus vai e faz o quê? Rapaz, eu vou abençoar essa criatura para ela poder movimentar mais do que esses R$3.000. E aí você vai precisar aumentar a sua conta, a sua sementeira.
aonde você guarda a semente, precisa ser aumentado para você poder gerenciar melhor, para você poder abençoar mais, para distribuir melhor. Porque uma loja de 5x2, ela pode distribuir bem? Pode. Mas se você tiver uma loja de 5x10, vai poder distribuir mais, vai poder ter mais, vai poder entregar mais, vai poder atender mais. Você está entendendo, irmão? Deus, ele pode aumentar a sua sementeira. E a Bíblia diz, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Por que fala sobre multiplicação de frutos de justiça? Nós já não somos justiça de Deus? Só que a Bíblia está dizendo que ele vai multiplicar os frutos dessa justiça. Você é justo, você planta, isso gera frutos, e esses frutos são multiplicados na sua vida. Além de justo, você ainda tem fruto. No verso 11, a resposta para a nossa pergunta. Enriquecendo-vos em tudo. Você é rico em tudo. Amém? Para quê? Para quê, gente? A Bíblia de vocês foi apagada aí essa parte? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Somos enriquecidos para a generosidade. Somos ricos para a generosidade. Somos ricos para ser generosos. Somos ricos para demonstrarmos quem Deus é na terra. Somos ricos para manifestar o poder de Deus, supridor, provisão. O Jeová Jireh através de nós, o Deus que vê e provê. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O que é que faz com que, através das nossas vidas, sejam dadas graças a Deus? A nossa generosidade. Quando um crente é generoso, alguém em algum lugar diz, graças a Deus, chegou o que eu precisava. Quando você oferta na igreja, querido, o dinheiro que chega aqui, a tesoureira, quando recebe o dinheiro ali, que vai contar junto com a equipe de diaconia ou a equipe de tesouraria, ela recebe o dinheiro e ela diz, graças a Deus, chegou o dinheiro para o aluguel, chegou o dinheiro para pagar, chegou o dinheiro para pagar a luz, chegou o dinheiro para mandar para o missionário. Aí a gente faz isso. Aí, amém, recebeu graças, Deus já recebeu as graças lá. Amém? Aí vai chegar alguém que estava precisando de uma cesta básica. E a igreja comprou a cesta básica, ou alguém deu a cesta básica. Aí alguém recebe e diz, graças a Deus, chegou o que eu precisava. Pai, muito obrigado, porque chegou na hora certa. Amém? Graças foram tributadas. Aí a gente envia o valor para o missionário que está lá na Angola. Aí ele recebe o dinheiro lá e ele diz, graças a Deus, chegou o dinheiro que a obra estava precisando aqui. Vamos poder ajudar as crianças, vamos poder ajudar os casais, vamos poder ajudar a igreja. Aí alguém em algum lugar vem, recebe um convite, chega aqui, ministra a palavra, a gente oferta na vida do ministro, ele diz, graças a Deus, chegou numa hora boa, essa oferta eu precisava mesmo, eu ia precisar voltar, eu ia precisar pagar uma conta, minha filha está precisando disso. Querido, graças são dadas a Deus à medida que nós damos com generosidade. Só que quando isso não acontece, quando a gente insiste em ficar aquém do valor que Deus propõe, aquém daquilo que está estabelecido como generosidade no nosso coração. Vamos supor, você tem 100 mil reais. Diga amém, pelo amor de Deus. Receba, nem que seja aí, né? Dá sorte, porque na fé você ficou calado. Aí você tem 100 mil reais. Aí você está com os 100 mil reais aí, está disponível. Você não está precisando pagar nada, comprar nada. Você é um crente que está com tudo provido, suprido, amém? O cálice está cheio, amém? O copo está cheio, está tudo certo. Aí você está com os 100 mil reais. Os 100 mil reais são o quê? O cálice transbordante. Presta atenção. A ampla suficiência, a superabundância. É o que você tem lá, que está de boa, esperando lá uma hora que apareça alguma coisa. Aí você vai, está lá, vendo aquele valor, você não está mexendo nele. Aí alguém chega aqui e ministra a oferta. Vamos lá, gente, a gente vai ministrar ofertas hoje, vamos ministrar o Senhor e tal. Aí você tem os 100 mil reais e você vai e tira 10 reais para ofertar. Que é para você ofertar, porque afinal de contas a gente deve contribuir, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Aquele que dá, né, que semeia pouco, pouco também vai colhendo. Estou precisando colher muito, vou dar só 10 reais mesmo. E aí, em contrapartida, tem a irmã Serafina, que veio para o culto hoje. E ela só tem 10 reais na conta dela. E os 10 reais que ela tem na conta, ela está pensando em como ela vai fazer amanhã para comprar o almoço e o jantar. Aí ela diz, eita, o pastor está ministrando sobre a oferta, o irmão está falando aí sobre a oferta. Pai, o Senhor sabe que eu tenho essa necessidade, mas Senhor, o Senhor é o meu supridor, o Senhor é o meu provedor. Pai, eu confio no Senhor, eu não estou presa a esse valor, eu sei que eu posso todas as coisas no Senhor, eu sei que o Senhor já me supriu, já me abençoou. Pai, eu sei que esse dinheiro não vai salvar a minha vida, nem vai me matar, não vai resolver meus problemas, não paga minhas contas e nem tampouco consegue comprar o almoço e a janta de amanhã. Pai, quer saber, eu vou semear. Ela semeia os 10 reais, irmãos, diante de Deus. Quem deu mais?
Foi essa a questão com a oferta da viúva pobre diante do gasofilácio, no qual Jesus estava sentado observando as ofertas serem doadas. A questão não é o valor que nós damos, a questão é que representação tem aquilo que nós estamos dando a Deus. Será que nós estamos dando algo que realmente apresenta-se como sacrifício a Deus? Será que o que nós estamos ofertando é algo que sobe como um aroma suave de confiança, fé e, acima de tudo, de generosidade diante de Deus? Ou será que o que está apresentado a Deus é apenas que nós estamos dando sobras e sobejos do que cai da nossa mesa? Será que estamos dando a Deus o nosso melhor ou será que estamos dando a Deus as nossas migalhas? É sobre isso que nós precisamos entender quando falamos de riqueza e de generosidade na igreja, irmão. É que nós não estamos dando segundo como também Caim e Abel ofertaram. A Bíblia conta que Caim e Abel deram oferta ao Senhor. Não era uma igreja, não era lá um pastor que estava pedindo dinheiro, não era nada disso, irmão. Mas era lá diante de Deus alguém ofertando do seu melhor. A Bíblia vai contar que Caim deu uma oferta, Abel deu uma oferta. Caim deu da oferta do fruto da terra, era o que ele produzia. E da sua colheita ele deu a oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Abel, porém, ele deu segundo a gordura do animal, ele fez um sacrifício e ele deu algo que tinha uma representação diante de Deus. Diante de Deus, todas as duas ofertas foram dadas. Os dois entregaram alguma coisa diante de Deus. Mas é interessante, queridos, observar que ali, naquele lugar, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que a de Caim ele não se agradou. E alguém pode dizer, por que Deus não se agradou se os dois ofertaram? Por que será que Deus não se agradou da oferta de Caim? Motivo esse que fez com que Caim ficasse tão indignado e irado, ao ponto de ele se voltar contra Deus, se voltar contra o seu irmão, e ali, numa atitude de inveja, de ira, assassinar o próprio ente querido. Por que isso aconteceu? Porque a oferta que Caim deu, ela era uma oferta de sobras. Ela não tinha sacrifício, ela não tinha nela vida. Mas na oferta que Deus recebeu de Abel, havia sim sacrifício, havia sim algum tipo de renúncia. Ele dá ali a prioridade. A Bíblia diz que Abel, ele deu das primícias. E o que é essa palavra primícia, Sameira? A primícia, ela fala da prioridade. E também a primícia da gordura do animal sacrificado, representava sacrifício. O que Deus quer de fato de nós, irmãos, não é a nossa sobra, não é simplesmente a nossa entrega por dar, não é somente você entregar de qualquer jeito, não é só você participar para alguém dizer assim, olha, ele oferta, ela oferta. Não, querido. O que Deus espera é que a gente dê a ele a prioridade, a primeira parte, a antecipação é de Deus, a coisa que é mais importante a gente dá a ele. E acima de tudo, Deus se agrada de Abel por causa do sacrifício que havia sido feito. Muitas vezes a gente tem dado ao Senhor, mas a gente não tem dado algo que realmente sacrifique algo. Não faz a gente sentir. Como eu acabei de dar aqui o exemplo da senhorinha, da dona Serafina, e da pessoa que tem 100 mil reais na conta. Deram ambas 10 reais. A questão não é o valor, querido. A questão é que percentual nós estamos apresentando de importância a Deus. O que nós estamos apresentando diante de Deus é o que vai determinar se Ele vai receber ou não aquilo que estamos entregando. Muitas vezes nós estamos vindo aqui à frente entregando dinheiro, mas Deus não está recebendo a oferta. Muitas vezes nós estamos vindo aqui entregando muito dinheiro e Deus não está recebendo a oferta. Muitas vezes estamos vindo aqui e dando muito pouco, mas Deus está recebendo a oferta e se agradando de nós, como Ele se agradou de Abel, porque é uma oferta muitas vezes de sacrifício. Agora, muito cuidado, para você não inverter isso e trocar a forma como você oferta. E ofertar só por ofertar, em vez de você ofertar como forma de sacrifício e prioridade. Renúncia, mostrando que aquilo não é o seu Deus, mas que o seu Deus é aquele que provê e provê de novo. Talvez você pense, mas eu tenho sobrando, então não preciso nem dessa colheita. A questão não é sobre colheita, querida. A questão é quem precisa desse suprimento para que possa dar graças tributadas a Deus. Quem vai receber isso e tributar graças a Deus? Eu não sei você, amado, mas eu quero poder de alguma forma ver que graças estão sendo dadas a Deus por meio daquilo que chega nas minhas mãos e é entregue como oferta ao Senhor. Que a gente entenda que a gente está fazendo isso, que não supre só a nossa própria necessidade, nem só a necessidade dos santos. Como Paulo vai descrever lá em 2 Coríntios. Ele diz, não supre só a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Porque nessa ministração, pessoas glorificam a Deus pela obediência da gente. Em obedecer e contribuir para que todas as pessoas possam ser alcançadas de alguma maneira. Eu costumo dizer, talvez o seu valor, o valor que você vai dar, você vai devolver, ou vai entregar na igreja, não possa salvar a humanidade.
talvez não possa salvar a humanidade inteira, mas você pode se associar com Deus no propósito, no processo e no progresso dessa salvação através das igrejas pelo mundo. Nós não temos talvez poder, queridos, para dar suprimento e provisão para todo o mundo que passa fome, mas a gente pode de alguma maneira contribuir para alguém que está precisando de alimento agora mesmo. A gente pode, queridos, fazer alguma coisa com o que tem nas nossas mãos. Eu me lembro da oferta que aquela viúva, quando encontra Elias, ela dá. A Bíblia fala que ela diz assim: eu não tenho muito, senão um pouco. Um bocado de farinha, senão isso. Sabe, o senão que a gente tem é tudo que Deus precisa para sinalizar um milagre na vida da gente, de alguém. Como aquele menino que entrega os 5 pães e os 2 peixinhos. Na mão dele era só o lanche dele. Nas mãos de Jesus aquilo se torna o alimento para toda uma multidão de pessoas. Tem coisas que estão na nossa mão, querido, que não resolve o problema da gente, não paga as nossas dívidas, não resolve a nossa conta, não coloca a gente com paz no nosso travesseiro, não dá sono a gente mais tarde. Mas se chega no reino de Deus, de alguma forma aquilo socorre pessoas e se transforma no grande milagre de multiplicação que a gente precisa. Às vezes o que eu tenho não vai pagar a minha conta, mas o que eu dou vai poder pagar muito mais contas, porque o Senhor faz chegar até mim o suprimento e a provisão. Eu quero terminar com esse exemplo para você. Eu ouvi esses dias a história de um casal que estava num culto, e eles estavam assistindo aquela mensagem, e o pastor começou a levantar uma oferta. Ele disse: olha, nós estamos aqui levantando uma oferta, tinha uma finalidade. E aí o casal estava ouvindo aquela história, e eles eram um casal de bem simples vida mesmo, um casal que vivia ali no campo, criava bichos, animais, e eles não tinham dinheiro naquele momento da oferta, e eles ouviram a história que o pastor contou, e eles olharam um para o outro e disseram: e agora, o que a gente vai ofertar? Aí eles foram para casa, ficaram pensando. No outro dia eles voltaram, chegaram na porta da igreja, bateram lá, falaram com o pastor e disseram: pastor, a gente chegou aqui. Quando o pastor abre a porta da igreja, que vê o casal na porta da igreja, eles estão segurando um galo. E aí o pastor olha para aquela cena e diz: gente, o que é isso, esse galo aqui? Aí eles disseram: pastor, ontem o senhor levantou a oferta, e nós não tínhamos como ofertar, mas o nosso melhor é o galo fulano. Ainda disse o nome do galo. É o galo fulano. Nós chegamos em casa e conversamos, e a gente pensou. Eu olhei para o meu marido, pastor, e disse: fulano, o que a gente vai ofertar para a igreja se a gente não está com dinheiro agora? Aí ele disse: não sei, fulana, porque afinal de contas a gente não tem, como é que a gente vai fazer para ajudar? Ela disse: pois vamos fazer o seguinte, vamos dar o galo fulano, porque ele é o melhor galo que a gente tem. Ela chegou com aquele galo, irmãos, e entregou como oferta na igreja. O pastor recebeu. O pastor podia ter dito assim: rapaz, alguém pode dizer: rapaz, como é que o pastor recebe o galo do casal humilde, simples, que não tinha muita coisa? Por que ele recebeu? Porque eles precisavam receber. Se ele não recebe, ele impede que eles recebam. Então ele recebeu a oferta do casal, ele recebeu o galo, acolheu o galo. Não sei o que o pastor fez com o galo, não fique preocupado se o galo foi cozido ou não, mas o pastor recebeu o galo. E aí, quando o pastor recebeu aquele galo, ele ficou tão tocado pela história, que ele passou a contar a história por onde ele passava. E o pastor, onde ia, falava: gente, a história que eu queria contar para vocês, olha, a gente tem que ter o coração como da irmã fulana e do irmão fulano. A gente estava levantando a oferta na igreja, e eles estavam sem condições naquele momento, mas eles deram o galo deles, que era o melhor galo que eles tinham. Eles chegaram lá em casa, entregaram o galo na igreja, e entregaram o galo, e o galo era o melhor galo e tudo. E aí ele contava o testemunho do coração, de rendição, de renúncia, de generosidade daquele casal. Irmãos, quando terminava o culto, chegava alguém e dizia assim: pastor, o senhor tem o contato daquele casal que deu o galo? Aí eles: tenho. Pastor, eu quero mandar uma oferta para o casal. Vou mandar uns R$2.000 para eles, que eles estão precisando. E pode ser que eles nem estejam precisando, pastor, mas eu quero ser uma resposta de Deus para eles. Aí mandava os R$2.000 para o casal. Aí uma outra pessoa ouviu a história em um outro lugar e disse: pastor, e o casal lá? Rapaz, será que eles estão precisando de alguma coisa? Pastor, eu quero o contato deles, eu quero ofertar alguma coisa. Aí foi lá e ofertou um fogão e uma geladeira na vida do irmão fulano, da irmã fulana do galo. Do dono do galo, certo? Aí outra pessoa ouviu a história e disse: pastor, como é que está a casa deles lá? Eu posso fazer uma visita lá? Pode fazer. Chegou lá, contou a história toda, viu a casa. Vamos fazer uma reforma na casa deles. Estava só no chão batido, a gente vai botar um piso bom na casa do irmão fulano, da irmã fulana. Aí botou o piso na casa deles. Aí chegou a história em outro casal. Outro casal ouviu a história e disse: irmão, eu quero abençoar a vida desse casal, porque eu fiquei tocado pela expressão de generosidade deles. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá ver o que eles estão precisando. Chegou lá, botou todos os móveis que aquela casa precisava. Uma outra pessoa ouviu e disse: não, pastor, eu soube que aquela terra que eles estão plantando não é deles. Eu vou dar um terreno ao irmão fulano e à irmã fulana para eles plantarem. E deu o terreno. E sabe, foi assim que eles prosperaram, irmãos, por causa de um galo que eles ofertaram na igreja.
Querido, você não sabe o que Deus pode fazer com a semente que você entrega. Você não sabe o que Deus pode fazer com o teu senão. Você não sabe o que Deus pode fazer com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Aquele galo não ia alimentar aquela família, não ia fazer aquela família prosperar, não ia pagar as contas, não ia fazer a reforma da casa, não tinha como comprar um terreno com um galo. Mas um galo ofertado, querido, muda a história de uma família para sempre. Porque Deus faz com que você tenha sempre em tudo ampla suficiência para que você possa também receber da parte dele a superabundância. Não há como receber se você não estiver disposto a renunciar. Renuncie, ainda que seja o seu melhor galo. Deus pode fazer você colher muito mais do que um bom galo, irmão. Deus pode fazer você colher muito mais do que uma reforma na sua casa. Deus pode fazer por você muito mais. Eis aqui alguém, irmão, que tem uma história para contar. Eu era miserável, pobre, não tinha nada, querido, mas Deus mudou a minha vida. E talvez alguns possam dizer, por que Deus mudou a sua vida? Não foi recebendo o dinheiro das pessoas, irmão. Foi sendo para Deus aquilo que Ele me chamou para ser. Foi fazendo por Ele aquilo que eu fui chamada para fazer. Foi entendendo há anos atrás, quando eu nem era esposa de pastor, o poder da renúncia e da generosidade. Que aquilo que tinha no meu bolso não era para mim, mas era para o reino. E quando eu semeava, a semente que cai na terra, ela pode sim morrer. E quando ela morre, ela gera fruto. Eu não comecei a ofertar generosamente porque tinha milhares de reais. Eu comecei a ofertar generosamente quando eu tinha dezenas de reais. Eu comecei a dar muito, não porque eu tinha muito. Eu comecei a dar muito porque eu tinha um Deus que me dava tudo. Quando você entende isso, querido, nada mais é importante para você nessa terra do que você planejar como ser generoso. O generoso planeja os seus atos generosos. O generoso, ele planeja coisas nobres. Ele fica pensando como eu posso abençoar, como eu posso fluir para a vida de alguém, como eu vou alcançar o reino de Deus, qual é o novo alvo que a igreja tem agora, qual é o próximo passo. Rapaz, irmão, você não sabe, tem pessoas que estão crendo no rema, estudando o ano inteiro, estudando 2 anos inteiros, crendo, querido, para receber uma parcela. E que se não receber agora a oferta de uma parcela, elas não conseguem ministrar a palavra e se formar no rema. Você pode ser a resposta para alguém, querido, em algum lugar. O que tem nas suas mãos não é muito para você, mas é tudo para alguém. O que você pode fazer, querido? Tem pessoas aqui que estão crendo para pagar uma conta de água. Você não sabe, porque a pessoa não fica anunciando. Mas a gente que pastoreia sabe. Você não sabe que tem gente que não tem o que comer, a gente que pastoreia sabe. E você pensa que a gente quer o seu dinheiro, querido, porque vem para as nossas mãos. Querido, nós não compramos nada com o seu dinheiro, nós compramos com o nosso dinheiro. E se algo chega para nós, é porque alguém oferta. E se alguém oferta, é porque um dia eu plantei. É porque um dia meu marido plantou e meu marido é muito generoso. Eu sempre sou generosa com quem está perto de mim, querido, porque eu sei, eu não colho das mãos humanas, eu colho das mãos de Deus. Sabe, quando você entende isso, nada mais tem valor para você. E pode ser que o que você tenha hoje seja tudo para você. Mas se Deus disser amanhã, dê tudo, você dá tudo e sabe que Ele te dá muito mais. O dar não é uma forma de Deus roubar de você. O dar é uma forma de Deus te dar de novo. Se você entender isso, querido, você vai ver, eu posso abraçar uma visão de forma generosa, eu posso ofertar generosamente, eu não aceito, querido, mais a gente ver necessidade na vida das pessoas e a resposta poder sair dos nossos bolsos e a gente ficar calado. A resposta tem que sair de nós, irmãos, tem que sair de mim, de você. Tem algo na sua vida que abençoa alguém. Tem algo na sua vida que abençoa a igreja. Você pensa, vê a igreja toda linda, eu quero te dizer, a igreja é linda porque ela anda em fé. Não é porque tem dinheiro sobrando não, irmão. É porque a gente tem aquilo que o Senhor supre. E Deus supre bem. Deus paga bem. Deus não deixa faltar. Deus faz transbordar. Deus faz chegar além do que a gente pensa. Mas é porque nós trabalhamos com semente. Seu dinheiro você nem sabe. Você não deixa o seu dinheiro sair da sua casa para a esquina. Mas quando você oferta na igreja, ele vai para outras nações. Você não oferta na vida de um estranho, você não oferta na vida de um parente, mas quando você dá na igreja, seu dinheiro chega na vida de crianças que estão lá passando fome agora mesmo, em Moçambique. Você nem sabe, mas algo está sendo feito com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Está alimentando muito mais do que você e sua casa. Alimenta uma multidão em algum lugar que você não poderia chegar lá para dar. E o que você tem não poderia fazer nada. Mas quando você dá num lugar que tem a bênção, que tem a unção para administrar, aquilo é distribuído, querido. E chega na mão de muita gente que quando recebe diz, graças a Deus, chegou na hora certa. Pai, muito obrigado porque chegou hoje. Pai, muito obrigado porque tenho que comer amanhã. Pai, muito obrigado porque eu tenho como pagar a conta. Pai, obrigado porque o Senhor é fiel. Deus é fiel. Seja generoso, irmão. Para de querer receber. E pense em como você pode dar. Crie maneiras de ser generoso.
Pense em formas de ser generoso. Pense em habilidades que você pode compartilhar. Pense em formas novas de fazer mais bolos para que você possa abençoar o reino de Deus. Pense em formas de abençoar o Projeto Farol. Pense em formas de bancar os projetos que tem na igreja. Pense em como estão os alvos da igreja ali do lado do bebedouro, irmãos. E pensa, rapaz, como é que eu posso ajudar a cumprir esse plano aqui, esse alvo aqui? Como é que eu posso ajudar a igreja a comprar um notebook que precise? Como é que eu posso ajudar a igreja a reformar a sala das crianças? Como é que eu posso ajudar a igreja a comprar um ar-condicionado para a sala das crianças? Como é que eu posso ajudar a igreja a reformar o prédio no Promorá, no Monte Alegre, onde quer que seja? De que maneira eu posso? O generoso, ele planeja na sua generosidade. Quando você entender isso, aí a gente começou a dar passos em direção a uma igreja gloriosa e, de fato, rica, que manifesta quem Deus é. Nessa noite, nós não fizemos ofertas e dízimos no início. Você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. E você vai fazer com entendimento, porque ninguém senta no restaurante e paga a conta antes de comer. A gente paga depois que a gente foi alimentado. Nessa noite você foi alimentado com uma boa alimentação, para que você possa fazer aquilo que você faz todo domingo, só que agora com uma consciência poderosa de que você está contribuindo para uma visão, de que você não está dando dinheiro numa caixa, que você não está botando dinheiro no envelope, nem num Pix. Você está contribuindo para abraçar uma visão divina, de abençoar outras pessoas, de suprir a necessidade do reino e trabalhar para que ele seja de fato expandido. Que você se associe a Deus, naquilo que a Bíblia diz em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Quando você dá, querido, na igreja, quando você oferta na igreja, você está se associando a Deus, cooperando com Ele no plano de salvação da humanidade, dando de forma tal que você conheça e que também outras pessoas que ouvirem falar de Jesus sejam salvas e não venham a morrer e perder a sua vida, mas que tenham vida eterna. Quando nós damos, nós estamos nos associando com o plano divino, que deu primeiro a sua melhor e única oferta, para que aquilo também se transformasse em bênção para Ele. Se você entende isso nessa noite, você pode pegar aí um envelope no seu lugar, você pode olhar o Pix que está na tela, e você pode ofertar generosamente nessa noite. Se você vai devolver o seu dízimo, faça isso com consciência. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas graças a Deus é uma série. E a gente vai poder falar outros dias sobre esse assunto para trazer mais clareza, mais luz. E a gente ficar cada vez mais forte nessa visão doutrinária de que a gente sabe que pode ser generoso, porque já somos ricos. Amém? Eu quero aproveitar e indicar alguns títulos enquanto os meninos se organizam aqui. Um deles, eu não sei se tem aí no Verbo Shop ainda, é esse livro aqui, 8 Passos para Conquistar a Vida que Você Deseja, do Dr. Creflo Dollar. Uma das coisas maravilhosas que ele diz aqui é que, de fato, nós, porque somos prósperos, temos a capacidade de abençoar mais pessoas. Ele também diz que a pobreza é uma mentalidade. Ele ensina muitas coisas preciosas nesse livro. Se estiver lá, você pode adquirir no Verbo Shop. Caso não tenha esse, nós temos outros títulos lá. Você pode adquirir o que você quiser para presentear alguém, para você mesmo aprender mais sobre isso e não dizer que isso é coisa da minha cabeça. Nós temos o Melhor desta Terra, do pastor Bud, também tem lá. Temos Obediência nas Finanças, do irmão Kenneth Hagin. Temos Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Leia esse livro, querido. Pratique o que está escrito aqui. E eu duvido a sua realidade financeira não mudar. Prosperidade Bíblica, do Derek Walker. Também um livro maravilhoso sobre esse assunto. Inclusive, é um livro que nós estudamos e resumimos na Escola de Ministros. E temos o Toque de Midas, que é uma abordagem equilibradíssima do pastor Kenneth Hagin, do nosso querido fundador do Ministério Rema no mundo. E ele também escreve sobre esse assunto de forma muito esclarecedora e riquíssima. Você pode adquirir lá no Verbo Shop, se você quiser. E se você quiser presentear alguém para mudar a história de alguém, você vai certamente facilitar esse processo divino na vida das pessoas. Amém? Você vai poder ofertar nessa noite. Mas antes, eu quero fazer algo. Eu preciso perguntar se nessa noite há alguém que esteja aqui e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. De fato, nós aprendemos pela palavra que com o Evangelho as pessoas estão sendo curadas, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo e os pobres estão recebendo o Evangelho. Nessa noite você está recebendo um pouco de tudo isso. Nós queremos saber se você deseja entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas. Talvez, como você ouviu quando eu ministrava agora há pouco, a maioria de nós veio a Jesus por uma necessidade. Talvez você tenha uma necessidade agora. Eu quero te dizer, Jesus é a provisão. Jesus é a resposta para a sua necessidade mesmo.
Mas quando você vier, você vai ver que a resposta para a sua necessidade era algo tão pequeno diante do amor dele por você, que você vai querer viver para ele o resto da sua vida. Então, se você deseja tomar essa decisão, faz um sinal assim com a sua mão aí mesmo no seu lugar. Eu quero ver se tiver alguma mão, eu vou querer orar por você. Tem alguém que deseja receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida de uma vez por todas e fazer um compromisso com Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Talvez você está aqui, você já andou no Evangelho, andou com Deus durante um tempo, mas se afastou por alguma razão e você quer voltar hoje. Há alguém que esteja no nosso meio e queira se reconciliar? Era um culto para crentes, faz todo sentido agora, não é? Tem alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade? Olha, tem uma pessoa vindo, glória a Deus, que bênção. Você se alegra, irmão? Como é seu nome? Cleidiane? Você veio para receber Jesus, se reconciliar? Qual é a sua intenção? Você quer fazer uma aliança com Deus hoje? Para Deus ser o teu pai e cuidar de ti para o resto da vida? E você saber o que é amor de verdade? Quer? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje? Ele vai mudar a tua história para sempre, Cleidiane. Nunca mais você vai viver do mesmo jeito que você viveu até aqui. Talvez você se sentia só, mas depois que a gente recebe Jesus, a gente nunca mais se sente sozinho. Nunca mais a gente sabe o que é dormir uma noite intranquilo, sabe? Você sabe o que é ter paz, você sabe o que é ter alegria, você sabe o que é deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e seguro. Depois que você conhece a Jesus, tudo muda. Ele escreve uma nova história para nós. É isso que você quer mesmo? Com consciência. Você pode fazer uma oração sincera, do fundo do seu coração. Você vai fazer essa oração comigo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Você vai repetir algumas palavras, mas eu queria pedir para você fazer essa oração do fundo do seu coração. Como se fosse a última coisa que você pudesse fazer. Se você tivesse no seu último instante, como você faria essa oração? E eu vou fazer para você e você vai repetir, tá bom? Então você pode dizer assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único, suficiente e amado Senhor e Salvador. Eu renuncio hoje aos pecados, às transgressões, aos meus erros. Te peço perdão e recebo esse perdão. Eu faço hoje contigo uma aliança por toda a minha vida, de te amar, de te servir, de te seguir, como eu também vou ser amada por ti todos os dias da minha vida até a minha eternidade. Escreve uma nova história para mim, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a tua paz, a tua alegria, a tua justiça, a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Cleidiane. Você pode abrir seus olhos. Uma oração simples. Não muda nada do lado de fora. Seu cabelo está igual, seu sorriso, seu rosto, tudo está igual por fora. Mas a Bíblia diz que a todos quanto receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Algo sobrenatural no reino espiritual aconteceu hoje. Você deixou de ser uma criatura e passou a ser a filha de Deus amada. Deus hoje se torna o seu pai. E numa família onde a gente tem um pai e a gente se torna filho, a gente também ganha muitos irmãos. Essa é a razão porque a gente se chama uns aos outros de irmãos. E esses irmãos prepararam uma surpresa para você hoje, Cleidiane, olha para trás. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, esperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente.
Olha para mim um instantinho. Que é um monte de abraço aqui. Essa é a família do abraço. Glória a Deus. Olha só, Cleidiane, a partir de hoje sua vida é uma nova vida, uma nova história. E você pode contar com cada um desses irmãos que te abraçaram aqui. A gente tem um casal que vai te ajudar, te dando algumas orientações, explicando um pouco mais aí. Você vai poder sair rapidamente. Uma salva de palmas, gente, para a Cleidiane, para a decisão que ela tomou. Glória a Deus. Essa é a razão porque o evangelho é pregado, irmãos, para mudar histórias, mudar famílias, mudar todo o cenário para sempre. Amém? Você está pronto para ofertar? Glória a Deus. Nós vamos ofertar com alegria. Eu queria que a gente cantasse aquela música, aquela da chuva. É essa daí. Sabe que a sua semente vai causar uma chuva de bênção sobre a sua vida. Vai cair sobre você algo sobrenatural, querido. Por causa da sua generosidade, você vai receber algo tão maior e tão grandioso. Se prepare para um tempo divino de prosperidade na sua vida que você ainda não conhecia. Se prepare para um tempo onde você vai ter não somente para você, não somente para pagar suas contas, mas para você ter de forma transbordante e abundante, irmão. Se isso não estava acontecendo na sua vida até hoje, eu quero declarar profeticamente, a partir de hoje, esse cenário mudando. Você não vai viver em aperto, você não vai viver em falta e em escassez. Você vai escolher aquilo que você precisa, mas também você vai escolher o que você vai semear todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Você está pronto para isso? Eu vou aproveitar e fazer meu Pix aqui. Você pode fazer pelo Pix ou através do envelope. Você só não pode ficar fora dessa possibilidade que Deus está te dando hoje. Amém? Até a voz foi semeada hoje. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós vamos fazer uma grande festa, amém? Em seguida eu vou pedir para que você tenha um pouco de paciência para que a gente possa liberar os nossos visitantes. Mas antes a gente vai semear e vai fazer em festa. Você vai fazer em alegria, amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. São muitos zeros à direita, irmãos. Aí demora um pouco mais do que o comum, viu? É um pixão. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Pai, nós oramos por cada semente lançada nessa noite, por cada dízimo apresentado aqui e devolvido ao Senhor. Pai, nós fazemos isso nessa noite com consciência, com a certeza de que foi para isso que fomos enriquecidos, para toda generosidade, Pai, a fim de que nós tenhamos sempre em tudo ampla suficiência e para que graças sejam tributadas a Ti. Nós declaramos, Pai, essa semente chegando e produzindo muito fruto, e cada fruto, Pai, sendo motivo de graças a Ti. Obrigada por suprimento e provisão para aqueles que receberão, mas, Pai, obrigada também pela multiplicação daqueles que hoje estão semeando na sua casa. É com alegria que nós fazemos isso, com um coração generoso, desprendido, porque amamos o Senhor mais do que tudo e nos associamos ao Senhor hoje no plano perfeito de salvação da humanidade, Pai. Nós recebemos esse ato com alegria e podemos fazer isso com muita honra em nome de Jesus. Você crê assim? Então venha semear com alegria. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela a semente morra. E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, e a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, yeah, yeah. Aleluia! Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela a semente morra.
E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar seus mandamentos. E a chuva vai cair. E os frutos se virão. E a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, Bota a mão na direção do seu irmão assim, ó. Vira pra ele, prospere, avance, que transbordem os teus celeiros. O céu está anunciando chuva sobre ti. Aleluia! E a chuva vai cair, chuva vem, e os frutos se virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, Querida, eu vou te dizer uma coisa. Você está proibido, a partir de hoje, nessa igreja, de ofertar triste. Você está proibido, a partir de hoje, nessa igreja, de ofertar de qualquer jeito. Porque se a gente sabe o que Deus já nos deu e para que Ele nos deu, irmão, a gente não pode mais ofertar de qualquer jeito. Você vai fazer uma festa toda vez que você vier. Porque se Deus ama quem dá com alegria, então vamos fazer Deus amar o verbo da vida. Amém. Porque ninguém vai dar mais do que o que a gente gosta de dar. Ninguém vai fazer mais do que o que a gente gosta de fazer aqui no reino de Deus, irmão. Nós não vamos mais fazer isso com peso. Não vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos fazer alegres, pensando de onde está chegando esse dinheiro. Pensando nos projetos que estão sendo alimentados por isso. Pensando nas pessoas que vão dar graças a Deus por isso. Você está proibido de fazer isso triste a partir de hoje. Você vai ser um vigilante de si mesmo. E vai ser um vigilante do seu irmão também. Amém. A partir de hoje é uma festa nessa igreja. Porque a gente sabe o que está fazendo. E a gente sabe que está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser. Nós somos generosos. Porque Deus amou primeiro, nós também amamos. Porque Deus deu, nós damos. Porque Ele é generoso, nós somos generosos. Deus é bom e Ele derramou sua bondade sobre nós para que a gente manifeste bondade em algum lugar passando por essa terra, irmão. Deus te deu além do que você precisa. E sabe, com essa consciência você nunca mais vai ficar pensando no que vai faltar. Você não vai ficar pensando no zero à direita que está na sua conta. Você não vai ficar pensando no vermelho que você viu. Você não vai pensar no armário seco que talvez esteja insistindo em permanecer. Mas você vai olhar para aquilo e vai dizer: Pai, eu tenho semente plantada, eu ando em amor, eu sei que isso aqui não vai ficar assim. Eu chamo a existência, armário cheio, geladeira cheia, conta cheia, carro abastecido. Eu chamo a existência, casa boa, cheia de tudo que é bom, porque eu tenho semeado nessa terra. Eu vou plantar e vou colher, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda bem que eu não prego amanhã, aleluia. Glória a Deus. Cadê as pessoas que nos visitam pela primeira vez? A gente é desse jeito, tudo doido, cheio da sabedoria divina. Tem alguém que nos visitou hoje pela primeira vez? Glória a Deus, que bênção. Tem um pessoal aqui da família da Fabiana, né?
Fabiana, que honra ter você aqui, sempre uma alegria enorme, viu? Fabiana é prata dessa casa, é prata não, é ouro dessa casa, né? Que hoje está lá em Ananindeu, no Pará, tem servido ao Senhor lá junto com o seu esposo Tomás, pastor Tomás, tem feito uma grande obra naquele lugar e só vão avançar e prosperar cada vez mais por onde passarem, em nome de Jesus. E ela está com a família dela hoje aqui, são nossos visitantes, é uma honra recebê-los aqui, viu? E para você que também está nos visitando e está aqui espalhado, eu não sei sua família e o seu nome, a nossa sala está pronta para te receber. Lá tem algo para você receber, tem algo para você comer, algo para você beber. A gente quer que você saia daqui com a certeza que Deus ama você e que Ele ama tanto que Ele quer te presentear. Então dá uma passadinha lá, a nossa equipe está sinalizando. Você que trouxe o visitante também pode ir até lá com ele para ele não ficar sentindo só. Uma salva de palmas para os visitantes. Glória a Deus. Lá do lado da porta da saída, pode ir. Nós temos hoje cantina acontecendo lá no hall de entrada. Nossa cantina hoje está sendo promovida pelo departamento Hertz, que possibilita a transmissão dos nossos cultos e também o som e o ambiente da nossa igreja, cuidando de toda essa parte logística aqui para que você possa ouvir bem e receber a palavra. Então, passa lá e coopera com eles para os fins, os equipamentos e etc. que eles têm comprado. Você vai poder cooperar sendo generoso lá também. Amém? Nos nossos livros estão disponíveis lá no Verbo Shop, eu já indiquei, você pode dar uma passada lá. E eu acredito que é somente isso. Amanhã, lembro a você que é do Rema, aluno, ou você que já é graduado, amanhã nós temos uma aula para visitantes, é dia do visitante com o professor Diogo Farias, um excelente professor. Ele está vindo lá de Soledade, na Paraíba. E ele é um homem de Deus, vai estar compartilhando com a gente aqui sobre ministério prático. Então, se você quer aprender mais sobre chamado, sobre dons, sobre ministério, você pode vir e trazer alguém com você para conhecer o Rema, que as matrículas já estão abertas. Você pode, inclusive, hoje, semear uma matrícula na vida de alguém. A pessoa que pensa, então passa lá na secretaria e você também pode fazer isso. E amanhã nós nos vemos aqui a partir das 8 da noite. Estou esquecendo alguma coisa? Tudo certo, então vai na paz, seja abençoado, praticando a generosidade. Que o Senhor abra oportunidades nessa semana para que você possa demonstrar que a bênção de Deus está sobre você e que você vai ser generoso e transbordante na vida de alguém, porque Deus te deu, você pode também dar a alguém em nome de Jesus. Você crê assim? Então eu declaro em nome de Jesus, seu telefone tocando, trazendo boas notícias. Deixa esse celular no modo ativado das notificações. Vai aparecer coisa boa para você, em nome de Jesus. Amém. Amo você, vai na paz.